Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Isaac Santos e sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do YesCast, o Jovem Podcast. E hoje nós temos a ilustre presença de Sandra Martins. Tudo bem, Sandra? Com Tô você? bem. Martim. Tudo certo. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Oh, tudo ótimo, muito feliz por estar aqui. Eu também, obrigada. Seja muito bem-vinda Muito obrigada. ao YesCast e agradeço demais por estar me prestigiando aqui no podcast. Legal. Tô feliz de estar aqui. Eu também, muito obrigado. E pessoal, antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast de fato, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Vem aqui com a gente, sabe o que é a ATS Studio? ATS é todo esse ambiente aqui, é todo esse ecossistema, onde eles têm equipamentos de ponta e tudo para você gravar o seu áudio, seu vídeo. Vem aqui com a gente, vem para a ATS Studio. Estúdio de verdade é na ATS Studio. Sandra, pra gente começar aqui, nos conta aqui um pouquinho, quem é a Sandra Martins? Bom, primeiro eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Fato. Falando isso para dar uma descontraída, uma relaxada. Eu sou professora, pedagoga, atualmente aposentada. Trabalhei, deu quase 30 anos de sala de aula, entre estágios e auxiliar, e depois estão como professora, né? E também, eu digo que eu sou uma profissional nessa área. Eu sou muito feliz e realizada com todo o trabalho que eu fiz. E não posso dizer que foi só um trabalho meu, né? Trabalho em conjunto, né? Com pessoas que passaram na minha vida, com profissionais importantes, né? Os professores que me ensinaram, meus colegas de trabalho. É toda uma formação, né? Tudo, é uma coisa muito formação. grande. E principalmente de tudo isso, né? A gente não pode esquecer é da família, que teve bem esse respaldo por trás, A família que me é a base de ajudou. tudo. Exato, ficou Base de muito tudo. forte isso, né? A família apoiava, né? Sempre me apoiou nesse meu trabalho. E então é isso, eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, eu posso dizer. Que legal. Sandra, mas assim, eu como aluno, eu vejo que as pessoas, os adolescentes, as crianças não têm o interesse como antigamente de ser professores, ser professoras. Desde quando, da sua infância, da sua adolescência, da vida adulta até mesmo, você tem esse interesse, você tinha, né, o interesse de ser professora, você conseguiu realizar? Nossa, essa história é bem longa. Pode contar. Pode contar. Ela começou há muito tempo atrás. Eu tinha 7 anos. Nossa. Eu estava na primeira série, na época, e eu adorava a escola. E foi a primeira professora que eu me lembro bem foi essa professora da primeira série. A professora, o nome dela era Nancy. Era uma senhora já. E o carinho dela, sabe, com as crianças, aquela atenção que ela tinha. Era um jeito, assim, meio de Mamãe Noel, vamos dizer assim, sabe? Ela cativava a gente, sabe? Um jeito E de deixava mãe a gente mesmo. muito tranquilo, porque eu vim de uma pré-escola muito tumultuada. Né? Eu fiz uma pré-escola com 6 anos. Eu vim de uma pré-escola muito tumultuada, de uma professora muito brava, que batia nos alunos, entende? Aquela coisa que Sim, tinha sim. naquela época lá, né? Com a régua, né? Isso, uma coisa mais ou menos assim, né? E eu tinha um pouco de medo da escola. Eu gostava de ir para a escola, mas naquela escola, naquele ambiente, eu não gostava. E daí, algumas coisas aconteceram, aquela professora foi afastada, e veio uma outra no lugar, mas parece que aquele ano, para mim, foi um ano muito ruim. Eu tenho, assim, pouquíssimas lembranças mesmo, e lembranças, assim, que me vem um pouco de tristeza de lembrar daquele ano. Sim. E depois, na primeira série, eu já fui surpreendida com uma professora, como eu falei, a Nancy. Nossa, ela é uma professora tranquila, uma pessoa muito calma, muito amiga da gente. E tirou aquele mal-estar da escola, sabe? Tirou mesmo aquele mal-estar. Tirou aquela visão que os alunos tinham de... Tirou de mim, professor. tirou, entendeu? Sim, com Porque certeza. eu entrei chorando no primeiro dia de aula na escola, com medo, né? E depois eu já não chorava mais, porque estava tudo tranquilo, né? E eu chegava em casa com tanta satisfação da escola e tudo que eu aprendia na escola. Eu chegava em casa e eu ensinava o meu irmão. Nossa, seu irmão. Meu irmão tinha 2 anos menos do que eu. Então, eu tinha 7, ele tinha 5.
E eu chegava em casa e eu pedia para o meu pai e minha mãe que eu queria uma lousa. Eu quero uma lousa porque eu quero dar aula, eu quero brincar de professora, eu quero brincar de professora. E daí o meu irmão falou, eu quero brincar também com você. A gente era muito junto, esse meu irmão, o Fábio. A gente era muito, assim, próximo na idade, inclusive até próximo para brincar mesmo, né? E daí ele aceitava que a gente brincássemos assim, de escola, né? E aí minha mãe entrava também na brincadeira, meu pai foi, deu um jeito de arrumar uma lousa, trouxe uma lousinha para mim, comprou giz. A minha mãe fazia o lanchinho do intervalo da escola, sabe? Dava pra gente comer lá no intervalo. Era muito legal. E tudo que eu aprendia na escola, eu ensinava a ele. Resultado dessa brincadeira foi que o meu irmão, com 5 anos, ele estava alfabetizado. Fazia conta de cabeça. Nossa. Com 5 anos de idade. Quando ele foi para a escola, ele já sabia tudo. Né? Então, essa brincadeira, né, já começou aí. Que coisa interessante, né? Já começou dessa idade, com 7 anos, o desejo de ser uma professora. Porque eu vi alguém que se importou. Interessante, né? Como são as coisas, né? Os caminhos foram sendo traçados. Se eu ficasse só com a visão daquela primeira professora, com certeza eu não desejaria. Mas é a mudança, né? Exato. E essa professora fez essa mudança na minha vida, né? A tia Nancy, que eu nunca mais esqueci o nome dela. Então, e daí os anos foram passando e aquela situação foi só aumentando, porque eu não era uma má aluna na escola, eu era uma boa aluna. Eu sempre procurei sentar na frente, né? Eu sempre tive assim interesse de fazer as coisas, lição de casa. Então, para mim aquilo era muito legal e eu gostava. Não faltava da escola, eram as coisas assim. Não era muito Caxias também não, sabe? Eu era de vez em quando, não estava muito afim, também dava trabalho. Não quero ir na escola hoje, está chovendo. Não, vai para a escola. Uma pergunta aqui. Você que é professora, você viveu a maior parte da sua vida como professora e aluna. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, uma dúvida interna aqui minha. E nem tá aqui no script nosso. Lugar realmente afeta o tipo de aluno que ele vai ser? Ou é o aluno por si só que vai definir como que ele vai ser como estudante? Por exemplo, um aluno que senta lá atrás, lá no fundão, ele pode ser um ótimo aluno, tire ótimas notas. E um aluno lá na frente pode ser um caos. Isso realmente afeta? Eu acho assim. Na verdade, eu acho que é como a pessoa se vê dentro daquilo. Entende? Ela pode sentar lá no fundão. Porque quando eu fui fazer magistério, eu era do povo do fundão. Entendeu? Mas é porque eu chegava, eu sentava, me identificava lá com as minhas amigas no fundo, que sentavam no fundo, mas eu não era uma má aluna, entende? E sempre participava. Agora, eu acho assim que não é a questão do local, eu acho que o ambiente educador é importante. Sabe, Sim. se você tem uma boa convivência com seus amigos... É que isso entra muito na visão do aluno que ele tem da escola. Se o aluno vê a escola como um clube... Eu tenho um professor de geografia que ele fala muito disso. Se você vê a escola, a sua sala como um clube social, nem precisa estar na escola. Exato. Você está na escola para estudar. É onde você vai adquirir conhecimento. Aí se você tá ali para se enturmar, ter amigo, ter colega, até namorar, tá fora. Não, isso dá para fazer na escola também, no intervalo. Sim. No intervalo você pode ter seu grupo de amigos, você pode conversar com eles, você pode, né? Ter uma reunião de amigos e sair para uma lanchonete para você tomar um lanche juntos, eu acho que não tem nenhum problema você levar essa escola para fora também, né? Ter o seu grupo lá fora de bons alunos, bons amigos, não tem nenhum problema. Eu penso que o ambiente escolar, ele é assim, alguns não aproveitam a oportunidade, essa é a verdade. Alguns não aproveitam a oportunidade que está tendo. E também não podemos dizer que o aluno que faz uma escola particular, ele é o melhor. Porque eu sempre trabalhei na escola pública. E eu defendo a escola pública, entende? Assim como tem maus profissionais em qualquer profissão, também existem maus profissionais na área de pedagogia como professor, entendeu? Então existe em todos os lugares. A gente não pode dizer que professor é ruim. Só que eu penso que se não tá bom, dá licença. Deixa outro entrar no lugar, você entende? Porque a educação, você está mexendo com a vida da pessoa. Sim, você e está diretamente, formando futuros seres humanos. Isso, e você está lidando com a pessoa, e essa pessoa, uma criança, por exemplo, se você der um mau exemplo para ela, é muito ruim isso, entende? Então é tudo
Então, a gente não pode ficar generalizando. Nunca dá para generalizar na educação. Isso não dá. É inviável você fazer isso. É um conjunto de coisas, É né? tudo, é tudo. Porque você está mexendo com pessoas, você está mexendo com vidas, com famílias, entende? O autor e professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que você deve conhecer, Sim, conheço. ele fala no seu livro, falando sobre a família, o seguinte, que a melhor idade para você se educar uma criança é entre os 6 anos até os 8, 9 anos de idade. E é nesse momento onde os professores mais aparecem na vida das crianças. Exato. Que vai formar o caráter dela, quem que ela vai querer se tornar no futuro, quem ela já é. Então, é um Então, conjunto de coisas. uma coisa parecida com isso aconteceu comigo. Né? Que uma professora mudou um rumo que eu vinha vindo de uma escola, de uma professora não muito boa, né? Lá com 6 anos, depois com 7 teve essa transformação no primeiro ano, daí no segundo ano tive uma professora boa também. No terceiro ano, eu comecei a ter dificuldade com a visão e precisei de óculos. Uhum. E aquele professor era um homem. Estranho você falar, nossa, um homem na terceira série naquela época. Era realmente uma coisa muito difícil de acontecer. Ter homens, normalmente eram as mulheres que assumiam a profissão de professor, né? E esse professor, o nome dele era Roberto. E esse eu vou citar, como eu citei também da minha professora, né? Primeira. Esse professor, ele também usava óculos. E minha mãe foi conversar com ele para falar para ele que eu estava começando a usar óculos, mas eu estava com vergonha das crianças tirarem sarro de mim na escola. Uhum. Porque o primeiro dia eu cheguei de óculos, já começaram a tirar sarro, né? Para-brisa, 4 olhos, aquelas coisas que falavam pra gente, né? E eu fiquei Sim. que não queria pôr o óculos mais. Daí minha mãe foi conversar com ele, ele falou, não, eu vou dar um jeito, pode ficar sossegada. Quando eu entrei na sala, eu entrei sem o óculos. Ela falou, olha, ele tá no óculos dela, tá na mochila dela, ela não quer pôr. Ele falou, não, vou deixar comigo. Daí eu vi que ele tirou o óculos e enfiou no bolso da camisa dele. Aí quando ele sentou, eu sentava bem de frente com ele ali, bem na frente, assim, nas primeiras cadeiras, de frente com ele quase. Ele olhou para mim assim, ele abaixou, ele falou, vamos pôr o óculos? E eu falei para ele que não. Ele falou, vamos sim. Tirou o óculos dele do bolso e colocou. Ele falou, pode pôr. Eu peguei meu óculos, meio assim, isso aqui, coloquei meus óculos. Meio Ele falou, xoxa, né? meio assim, né? Ele falou assim para mim, pronto, agora estamos de óculos. E falou alto para todos da sala ouvirem. Agora estamos de óculos. E eu me senti respaldada. Eu falei, nossa, tem mais alguém de óculos. De verdade, eu não tinha percebido que ele usava óculos. Para mim, ele sabe, entrava e saía, estava sempre de óculos. E de repente eu falei, nossa, tem mais alguém que, como eu, precisa de óculos. Uhum. Falei, nossa, então nós estamos 2 de óculos agora aqui na sala, né? E foi o resto do ano eu usando os óculos. Dá esse pertencimento, né? Pois é. Então, é essas coisas que eu falo, é coisa bem pequena. É bem pequeno, se você for ver. O que foi ele fazer aquilo? Tirar um óculos do bolso e pôr nos olhos? Vamos? Né? Então, quando a gente tem alguém que dá essa atenção... Esse empurrãozinho, né? Exato. A gente se sente muito melhor, mais acolhido, né? Então, tudo isso foi melhorando muito a minha condição na escola, sabe? Uhum. Eu tinha muito problema com matemática, por exemplo, e esse professor, ele tinha um jeito muito especial de ensinar matemática. Eu aprendi matemática com ele, entendeu? Nessa terceira série. Cada professor tem sua filosofia, né? Exato, de como ensinar, né, os alunos. Isso. E eu também tive uma família atrás, um respaldo. Minha mãe, meu pai, sempre foram, não, hora de estudar, vamos fazer lição, tá com dúvida, vamos tentar resolver. Né? Então, esse é importante, né? Esse conjunto de coisas. Então, isso fez o meu profissional, entendeu? Lá atrás já. Que eu brincava de escolinha com o meu irmão e isso fez com que essas atitudes, esses professores mudassem a minha vida. E eu falava, não, vale a pena, porque eu gosto disso. Né? E nunca mais parei. O desejo foi indo. Na juventude, as oportunidades. Quando tinha 15, 16 anos, eu já fui trabalhar em escola particular como auxiliar. Então, eu já estava lá dentro trabalhando como auxiliar. Não podia ser uma professora, porque eu não tinha habilitação para aquilo ainda, né? Eu não tinha feito nenhum curso para aquilo ainda, mas eu já estava colocada dentro de uma escola, ajudando as crianças, brincando com as crianças. Então, isso já foi... Não foi só o gás, muito gás, para poder continuar, entendeu? Uhum. Muito bacana, Sandra, a sua história. Realmente uma história de vida... a gente ficar de boca aberta aqui, né? Então, desde pequena, você tinha esse sonho, você queria ser professora, e hoje você alcançou tudo isso. Parabéns, você.
de fato não desistiu. Não. E falando sobre educação, sobre família, sobre base de tudo, né? Que a família é a base de tudo. Sandra, deixa eu te perguntar. A educação, a respeito da educação, quem que educa? A educação vem de casa ou vem da escola? Os pais que vão educar o filho ou a escola que vai educar o filho? Então, sempre teve muito dessa confusão, né? Sempre teve bastante essa confusão, né? Porque é assim, o que é de berço vem do berço. Isso é fato. A educação, os bons modos, até o fato de mastigar com a boca fechada, né? Tudo isso vem lá do berço, né? Falar palavrão, não falar, respeitar as pessoas, deixar falar. Primeiro, um fala, o outro escuta, né? E ser educado com o amiguinho, não bater no amiguinho. Então, tudo isso é ensinado dentro de casa. Sim. Né? Isso Porque daí, isso é uma conduta isso eu de ensinei casa. para os meus irmãos e meus pais também. Então, exatamente. Então, isso é a família, né? O secular vem da escola. O que não dá é para a escola abraçar tudo. Isso é impossível acontecer isso. Não dá. A escola não consegue abraçar tudo. Gravem bem isso. Não tem como. Porque é impossível a escola fazer o papel de educar a criança, que deveria ter vindo de casa educada, né, do berço, tudo que vem do berço, e ainda ter que fazer o secular. Isso é impossível, né? E as nossas salas de aula são muito cheias. Então tem que pensar nisso também. As nossas salas de aula são muito cheias de crianças, entende? Então não tem Sim. como você fazer tudo. E também mesmo que fosse poucas crianças. Tem coisa que não é da escola, né? Só que quando a gente vê uma criança que tem muita dificuldade familiar, é inevitável. Se o profissional tem amor, ele vai fazer. Com certeza. Entendeu? Daí é uma milha a mais. É uma milha a mais que a gente Isso é faz. uma exceção, né? Exato. E acaba, sabe, aquela criança acaba sendo um pertencimento seu, mas isso não é obrigatório. Deixar bem claro isso aqui, não é obrigatório fazer isso, entende? Mas aquela que tem amor pela criança, pelo que faz, acaba fazendo isso. Então, tenho certeza que algumas pessoas que vão assistir vão dizer assim, essa mulher tá louca, não é bem por aí. Não. Se você começar a refletir friamente, você vai ver que você já se envolveu com alguma criança emocionalmente porque você sabia que aquela criança precisava do emocional. De fato. Entende? Uhum. Então, a escola realmente, ela precisa do professor para ensinar o secular. A criança precisa, o jovem precisa, o adulto precisa. O que aconteceu nessa época da pandemia? Eu estava fora da sala de aula, tá? Porque eu aposentei no início da pandemia. Em abril de 2020 eu aposentei. Então eu não peguei essa pandemia, mas como eu estava muito recente, acabado de sair, eu tinha muitas amigas ainda trabalhando no meio da pandemia, que assumiram as salas online. E aquilo foi um caos. Todas elas disseram que foi um caos, porque as crianças não tinham um ambiente dentro de casa para fazer o estudo. As famílias não tinham, às vezes, no computador para fazer o estudo. Né? Causou assim alguns problemas essa situação. E outro, o professor, ele passou a ser professor 24 horas. Porque o pai chegava em casa de noite, era a hora que ele tinha para mandar a lição para a professora. Então, ficou uma coisa muito conturbada aquilo, né? E muitos pais, isso é uma coisa importante também, que eu vou dizer aqui agora, claramente. Muitos pais sentiram na pele o que uma professora passa. Né? Nem fala. Porque estavam com o filho dentro de casa o tempo todo, ainda tendo que cuidar da criança, da educação dela, do bercinho dela ali. Reforçar. E ainda tinha que dar atenção, né, na escola também. Então, veja bem, olha quanta coisa acarretou. Então, dizer que um profissional ele não é importante, mas tudo vai virar online na educação, isso não existe. Na minha opinião, não existe. Isso é a opinião de Sandra falando. Dizer que vai ficar tudo online, que vai ficar tudo bem... Tem criança que não funciona isso. Sim, com certeza. A criança, algumas crianças, ela precisa. Um celular, um computador ligado, primeira distração. Exatamente. Já E tudo na sai. sua volta, né? Tudo na Com volta. certeza. O cachorrinho latiu, o vizinho falou alguma coisa, eu passou lembro- um carro de som na rua. Eu lembro quando eu estava em casa, no período da pandemia,
era assim o tempo todo. Era meu irmão chorando, minha irmã me chamando, cachorro da vizinha latindo, carro dos churros lá fora. Isso, é. Então, é complicado, né? Quer dizer, Sim. o ambiente ele ajuda. Então, dizer que a escola, ela não é importante, isso nunca vai ser verdade. É, porque vai ter uma diferença no ambiente escolar, por exemplo, onde vai ter uma lousa, vai ter o giz, vai ter mesmo os professores, vai ter os seus colegas, vai ter um montão de livro, de apostila. E pra sua casa, ali vai ter sua cama, vai ter sua família, vai ter o seu bairro, os sons, né, do seu bairro. Então, totalmente, o ambiente ele se torna propício a cada situação, a cada ocasião. Agora, pense também, né? Aquela família, né, que reclamava, né, aliás, a escola reclamando do filho que ela fazia alguma pergunta, a criança não respondia, mas estava online. A criança estava dormindo, né? Então, aconteceu algumas vezes que eu ouvi isso Ou também. estava jogando, Ou né? estava jogando, ou estava dormindo. Então, a professora interagia com a criança online e aquilo não vinha de volta. Você entendeu? Então, veja bem, a escola ela é muito importante. O professor, ele é muito importante, porque é o contato pessoal, ali o físico, é o estar presente, é olhar nos olhos, é o ensinar de novo, não entendeu, ensina de novo, de outro jeito. A metodologia muda a prática, a teoria. Você entendeu? Então, Sim. tudo isso, essa parte didática que tem o professor, isso um computador não tem. Pior que não tem. Entende? É essa parte de estar pessoalmente que fica muito vago quando é um computador, quando é um ensino IAD, é complicado. Ensino à distância, né? Isso, exatamente. Então, eu penso assim que não podemos dizer que a escola não é importante. A escola é importante e o professor, pedagogo, ele é importante. Hoje em dia tem que ter a pedagogia para você estar lecionando, né, dando aula. Mas quando eu fiz o magistério, que seria o grau técnico, né, Aham. ele bastava no Brasil. Até que houve daí uma reformulação, né, e daí entrou a lei que o professor tinha que ter pedagogia para estar trabalhando. Daí eu fui uma das professoras que precisou fazer uma adaptação, né? Eu fui fazer a pedagogia, porque não era obrigatório, eu já estava trabalhando na época. Depois eu fui fazer a pedagogia, né? E daí na pedagogia aprendi muitas outras coisas. A faculdade de pedagogia também para mim era um sonho, mas eu não tinha conseguido fazer ainda. No fim eu consegui, eu passei na Unesp, consegui fazer a Nossa. faculdade de pedagogia, né? Que era um polo de Jaboticabal aqui em Sorocaba, eu fiz. Foi muito bom. E tive um leque de oportunidades daí, sabe? Com a pedagogia, eu tive um leque grande de pedagogia. É, com conhecimento, as oportunidades. Muito você mais tem, né? oportunidades. Então, eu Com podia sair da certeza. sala de aula, eu podia ter ido para uma direção, podia ter ido para uma orientação, né? Ter seguido outros rumos, mas eu não quis. Porque a minha paixão sempre foi a sala de aula. O contato com os alunos, com as famílias, entendeu? Sempre foi estar na sala de aula. Por isso que eu nunca abandonei sala de aula. É cansativo, muito, muito. Porque quando você aposenta, você realmente fala, acabou aqui. Fecha o armário, não quero mais. Porque é realmente muito cansativo aquilo De fato. ali, entendeu? Mas ele é muito prazeroso. Para quem gosta, é muito prazer fazer aquilo. Muito gostoso. Sim. E agora, direcionando essa mesma pergunta que eu fiz pra você, pra nossa âncora aqui, a Marcele, participação especial dela. Marcele, você acha que lugar altera o comportamento do aluno? Você como também uma aluna como eu? Bom, eu, estando dentro da sala de aula, eu não sento na frente, eu vou admitir. Eu sento do meio pro fundo, Aham. porque é lá onde estão os meus amigos. Mas eu também vou admitir que eu não sou a melhor das alunas possíveis, mas eu não fico de recuperação, eu não dou trabalho. Então eu acho que realmente o lugar não faz o aluno faz o lugar. Olha. Então, não importa se você vai sentar no fundo. Eu tenho uma amiga que senta no fundo. E ela é muito inteligente. Ela, demais. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E não altera nada ela sentar no fundo. Porque realmente ela continua fazendo o papel dela como aluna. Sim. Nossa, muito bacana. Muito bom. Eu também, eu vou compartilhar aqui. Assim, na minha escola é todo dia um lugar novo. Então, às vezes eu vou sentar na frente, ou vou sentar no meio ou no fundão. Hoje, por exemplo, eu sentei lá pro meio lá. Não altera nada.
Pra mim não altera. Como eu presto atenção nas aulas, o meu rendimento escolar não altera. Só vai alterar quem de fato não tá nem aí pra escola, vê a escola como um clube social de fato. Então, né? Daí entra o quê? Não vai entrar a parte da educação da família? Isso mesmo. Você não foi preparado para ir para a Isso escola? mesmo, A escola sim. não é um clube. Isso Você foi mesmo. preparado na sua casa Isso para mesmo. você ir para a escola, para você respeitar seus amigos, respeitar o professor E principalmente estudar. e estudar. Exatamente. Então, a isso que chega, entende? Quando você junta os dois, uma boa educação em casa e recebe a educação secular, completa. Sim. Entendeu? Um completa o outro. Exato. Aí vai para frente. Porque tem que começar na célula da família. Tudo começa lá dentro. Família é a base de tudo. É a base, é uma célula principal. Eu que É o comecei coração ali, entendeu? eu comecei no mercado financeiro. É uma coisa assim que a gente não se vê muito, principalmente um jovem de 13 anos para 14 anos. É uma coisa que se vê muito no mundo hoje. E assim, a quantidade de gente que falou para eu parar foi imensa, foi grande, falou que tem que deixar para depois, que não dá para começar agora porque eu sou muito novo. E a maior parte da motivação veio dos meus pais. Eles que me colocaram sempre pra cima, sempre me colocaram no bom astral e sempre tendo uma visão do futuro. Que aquele esforço que eu estou fazendo hoje vai melhorar o meu futuro. Então eu estou fazendo sacrifício no meu presente pra guardar o meu futuro, pra deixar um bom futuro ali. Mas é isso mesmo. Tá certo. Você sabe por quê? Porque o futuro você não pensa no futuro. O futuro você pensa hoje. Né? O futuro não tem como você pensar no futuro. O futuro, Sim, quando de chegar fato. lá, você É já... até uma questão de lógica. Exato. Então, você tem que realmente se preparar. Como é que fala aquela frase do... Como é que é o nome dele? Aquele presidente americano que levou um tiro. Kennedy. É o John Kennedy. Ele diz que a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Ele foi bem claro nisso. A hora que você conserta um telhado, não é na hora da chuva. É antes que ela venha. Exato. Né? Uhum. Então, é uma frase simples. E você fala, nossa, nunca pensei nisso. Não, você já pensou nisso. Em muitas coisas na sua vida, você já pensou nisso. É porque se você está em uma casa, por exemplo, daí tem um buraco aqui no teto, daí começa a chover, o que você vai fazer? Você vai tampar. Daí você tá aqui fora, daí você vê as nuvens negras chegando, você vai ir lá, já vai tampar já o buraco pra chuva não entrar. Exato. Então, se você sabe que tem um furo ali, você tem que arrumar. É uma analogia E não que adianta arrumar a hora que tá chovendo. Como é que você vai Não. subir em cima de um telhado no meio da chuva? Não. Pode quebrar a telha, pode não dar certo. Pode cair um raio. Exato. Tudo isso, entendeu? Então, Sim. a hora que você conserta um telhado quebrado, é a hora que Ou seja, você vai tá tudo certo. pegar e vai deixar tudo de última hora. Não vai dar certo. Não vai, então. vai O dar futuro certo. você tem que pensar no presente, né? O passado não tem jeito mais, já foi. Sim. Né? As horas que passaram, não tem como você retornar nela mais. Pronto. Você tem que agora É o pensar presente e o exatamente. Então, quando uma família ela prepara um filho desse jeito, né? Essa base, você com certeza tem uma maior possibilidade de dar bem, de se dar bem, entendeu? Aham. Agora a gente vê, infelizmente, que nem todas as crianças têm essa possibilidade. Sim, Né? com Então, certeza. E eu trabalhei o tempo todo em escola pública, tirando os meus estágios, que eu fiz um pouco em escola particular, e também quando eu trabalhava como auxiliar, eu trabalhei diretamente com escola particular. Os meus estágios, quando eu fiz em escola pública, sempre era voltado para todo tipo de criança, e eu ficava observando aquelas crianças, eu falava, nossa, por que aquela criança reage daquela forma? Por que ele se comporta daquele jeito? E daí, quando eu fui para a sala de aula, ter os meus próprios alunos, você começa a investigar um pouquinho mais, você começa a ficar mais a par, você começa na convivência com a criança, um Correto, mês, 2 meses, sim. 3 meses, você vai indo. Nossa, no final do ano, você está com aquela criança, você já sabe a palma da mão. Sim. Você Porque sabe você quanto ela conhece, evoluiu desde o exato. começo do ano, desde quando você entrou na escola, E você possivelmente. sabe as dificuldades que essa criança enfrenta. Exato. E principalmente você sabe os desafios que ela conseguiu superar. Exato. Então, tudo é, assim, uma questão de olhar mesmo. Você tem que olhar. Sabe? Abrir sua vista, abrir sua mente e falar. Essa criança, ela tem ajuda familiar. Ótimo, perfeito. Então, essa parte eu não preciso muito. Porque se eu chegar e tiver algum problema com aquela criança, eu vou chamar aquela mãe e falar, venha, vamos conversar um pouquinho? Converso com ela. Aquela mãe vai tomar uma atitude em casa que vai melhorar essa criança na escola. Uhum. Mas tem criança que não tem. Não tem esse infelizmente, respaldo. não tem. Né? Então, por exemplo, eu tive a criança,
que ficava, a mãe e o pai deixava de madrugada já, tipo 4h30, 5 horas da manhã na casa de uma babá. Essa babá trazia para a escola. No final da tarde, que eu trabalhava em creche, então essa criança passava o tempo todo na creche. Os meus últimos 6 anos de prefeitura foi na creche. Aham. Então eu vi muita coisa acontecendo nessa época, o que me deixou muito mais chocada, porque eram crianças menores ainda. Né? São os bem pequenos mesmo. E daí essa criança, a mãe deixava 4h30, 5 horas na casa da babá, a babá trazia para a escola. E daí quando chegava umas 4h30, ela pegava na creche de volta e ficava até às 8 da noite com essa criança. Então, o contato que essa criança tem com essa mãe e esse pai era bem pouquinho. Nossa. Porque essa mãe ainda chegava em casa, ela tinha que preparar uma janta, a marmita para o dia seguinte, ela tinha que tomar um banho, dar uma limpada na casa. E a criança também tinha um compromisso de dormir cedo. Porque 4h30 estava acordada. 4h30 estava acordada. Então, você pode contar ali com a família, durante a semana, de segunda a sexta, 2 horas no máximo. E a criança na escola, ela tinha um tempo muito grande conosco. Então, eu sempre falava para os meus auxiliares, gente, vamos ter paciência com essas crianças. A escola aqui é o quintal da casa. Né? Então, dentro da sala de aula, eu falava para eles que eles tinham que estudar. São pequenos, 3 anos, 4 anos, dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. Muita coisa dá para fazer com essa criança. Muita. O que você falar vai mudar o jeito daquela criança ver o mundo. Exato. Então, e eram atividades mais curtinhas, por causa do tempo limitado de concentração dessa criança pequena. E depois, quando a gente saía para fora, para brincar na escola, ali era muita brincadeira, era muito legal. Entendeu? Aí a gente brincava mesmo, porque ali eu falava, a nossa escola aqui é o quintal da casa dessa criança, vamos deixar ela brincar. Então, com essa visão, você pensa, ajuda as crianças. Com certeza. Transforma aquela criança, porque ela sabe que ela vai para a escola, ela vai gostar da escola. Né? Então, eu acho que é bem assim. Você não pode ser muito fechado. Tem gente que vai me ouvir, vai falar que eu sou louca, que não é assim as coisas, que o professor não tem que ser tudo isso, mas eu só me realizei sendo desse jeito. Sabe? Se eu fosse tudo aqueles moldes e muitos professores que eu vi e diretores com que eu passei, se eu fosse aquele molde, com certeza eu seria uma pessoa amarga e não seria uma pessoa feliz hoje. Aquele sentimento de missão cumprida. Porque você tem que se envolver. Não adianta, você se envolve com o emocional. Não adianta. Você entendeu? Sim. E todo mundo traz uma bagagem de casa, sabe, Isaac? Com certeza. Todo mundo tem bagagem. Você já passou fome? Não. Eu nunca passei fome. Graças ao Senhor, minha família sempre teve condições de proporcionar comida em casa. Agora fale para mim, uma criança que passa fome. Que conhecimento essa criança tem? Da fome. Um conhecimento que você não tem, que eu não tenho. Essa criança tem o conhecimento da fome. Então ela tem um conhecimento e ele precisa ser respeitado. Você entende? Então quando a gente fala que a gente... Da fome, da ausência dos pais. Fome, a ausência dos pais, a falta de carinho. Tem criança que foi rejeitada, criança que não está com a mãe, a avó que cria, e não está sozinha porque tem vários netos criando junto. Então é muita coisa envolvida ao mesmo tempo. Essa criança não tem contato, entende? Com família. Então a escola acaba sendo aquela que abraça. De novo, essa professora Sandra falando loucura. Não é loucura, tem criança que vai para comer. De fato. Né? Tem criança que vai para a escola para comer. Para comer. Né? Só pegar uma merenda. Exato. Eu já tive crianças lá no ensino infantil, que eu sempre trabalhei com educação infantil. O máximo de idade de criança que eu dei aula foi na primeira série. 2 anos que eu trabalhei na primeira série. Mas o meu foco sempre foi as crianças pequenas. Sempre me identifiquei muito com eles. Então, por muito tempo, eu trabalhei com crianças na faixa de 5 e 6 anos. E os últimos 6 anos, eu trabalhei com crianças de 2 e 3 anos. Então, nossa, você é louca. E você vai diminuindo a idade conforme a sua idade vai aumentando. Né? Os seus alunos vão diminuindo a idade e a sua vai aumentando. Você entendeu? Mas é interessante, porque eu me identificava sempre com criança pequena. Porque eles são mais carinhosos. Sabe? São mais carinhosos, eles são mais gentis, né? abertos. A criança ela é muito verdadeira. Se dá amor, ela devolve amor. Entende? Sim. Por mais que ela não tenha. Ela dá amor. É um ser puro, né? Claro. Então, eu gostava muito de trabalhar com criança pequenininha por causa disso. Porque é muito mais fácil de você interagir com eles.
Você dá carinho, eles vão dar carinho de volta. Você vai conversar sério, eles aceitam a sua conversa séria. Você entendeu? Sim. Então, foi muito bom. Então, eu não sou louca, não, quando eu falo isso. Eu sou uma pessoa que buscou o caminho da afetividade para ter a minha realização profissional. Muito bom. Demais. Praticamente demais. Muito legal. Sandra, agora que a gente comentou um pouquinho sobre a internet, que você comentou um pouco sobre a minha pergunta sobre a internet, sobre os novos tempos. Hoje, o que você vê, uma análise de tudo que a gente tem hoje na internet? O EAD, o ensino na internet, os cursos que nós temos na internet, ou até possivelmente uma sala de aula online no futuro. O que você vê desse futuro da educação? Você acha que vai ter esse caminho mesmo? Vai ir tudo pro computador, pro celular? Ou não? Vai continuar nesse sistema tradicional? Olha, sobre esse futuro eu não sei dizer para você, mas eu espero que não seja assim. Eu espero que não seja desse jeito. Que seja para os adultos. Sabe? O adulto vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer... Mesmo assim. Tem muitos mestrados, doutorados, pós, que você tem que estar presencial pelo menos uma vez na semana. Aham. Para você entregar trabalho, para você pegar trabalho, para você fazer prova. Então, ainda significa que tem um vínculo. Importante, é acontecendo ainda. Não está totalmente tirado, né? Não foi colocado de escanteio. Entende? Mas eu penso que quanto menor é a pessoa, mais cuidado pessoal ela precisa ter. Não dá para deixar a distância. Não dá. Eu penso que não é viável. Mas eu conheço pessoas que dizem que sim. E que são mais jovens do que eu. Dizem que esse é o futuro. Também tem pessoas que da minha idade que pensam também que talvez seja o futuro. Mas eu acredito que seja um futuro meio triste. Entende? Porque a sala de aula ela é muito importante. Olha, eu que passei de fato pelas aulas online, quando eu voltei para as aulas presenciais, fez uma diferença enorme. Tanto para o meu entendimento, tanto para o meu rendimento escolar. Então as notas já foram melhores já, mais do que a do online. E meu entendimento também, a absorção do conteúdo. Então, Saideira, Marcele. Fale para nós aqui como é que foi a sua experiência online, porque ela também passou pelo online na pandemia. Daí, como é que foi? Eu vou falar que foi bem difícil pra mim, porque eu me distraía com qualquer coisa. Então, às vezes, tinha um papel em cima da minha mesa, eu começava a desenhar e depois eu não parava. E a minha dificuldade com exatas começou nessa parte, né, da minha vida, na pandemia. E hoje eu ainda carrego um pouco desse momento, né, ruim que foi pra mim. E eu, sinceramente, não gosto de ficar na frente da tela do computador porque faz mal tanto pra minha saúde mental quanto pra minha saúde física mesmo. Porque machuca os meus olhos, eu fico com muita dor de cabeça. Então, eu, sinceramente, eu não gosto. Espero nunca mais ter que passar por isso. Mas eu acho que é isso. E o social? O que você achou do social? Foi difícil, né? Ficar sem os amigos, né? Eu lembro de você falar isso. No começo eu chorava bastante, porque eu não tava com os meus amigos. Mas com o tempo a gente foi aceitando, né? Porque foi... Não teve outro jeito, né? Não teve outro jeito e... tinha que se acostumar. Tinha que se acostumar. E aí depois também foi começando a devagar as coisas a engrenar de novo, aí foi um pouco menos triste. E Tá você certo. vê, Marcele, que o futuro talvez seja aula online ou aula presencial, do jeito que a gente tem aqui? Olha, realmente eu acho que a online tem muito Potencial. potencial. Tem muito potencial. Mas eu espero não fazer mais aula online. Mas realmente a online é o futuro, o EAD é o futuro, assim, pra mim, pelo menos a minha opinião, infelizmente, é o futuro. E não tem muito o que fazer, porque tudo começou a ser online agora, né? Você conversa online, isso já faz muito tempo. Você se relaciona online com as redes sociais, né? Você faz tudo online. Até banco, né? Faz algum tempo já que é online. Então eu acho que realmente as aulas online é o futuro.
Mas, como minha mãe disse, quanto menor é a idade, mais atenção aquela criança precisa, né? Então, eu acho que não seria tão bom para crianças pequenas a online. Porque a criança precisa do social, Sim. né? Ela precisa estar Ela no precisa social. do convívio. Exato, porque não pode se limitar só à família, porque essa criança não vai viver eternamente dentro da casa, ela vai Não. sair, ela vai trabalhar, ela vai construir outra família. Sim, no ela mercado vai... de trabalho, uma Exato. empresa, o que mais vai ser pedido para ela é a interação em equipe, o trabalho em equipe. Agora fale pra mim, isso não fica uma coisa assim meio oposta? Você jogar tudo online e depois lá no profissional precisar que Sim. essa pessoa se tenha um Fica bom... totalmente oposto. Fica oposto, não fica? Então, por isso que eu falo que não dá pra gente deixar. Um adulto fazer uma pós-graduação é uma coisa, ele já viveu o social. Sim. E com ele certeza. vive o social. Ele vive ainda. Ele trabalha, ele tem convívio, ele sai com os Uma amigos, criança ele vai pra igreja, Sim. né? Ele tem Agora, ali... para uma criança em formação, Não dá. não tem convívio Não nenhum. dá, não dá. O profissional que ela vai se tornar vai ser um oficial fechado, assim, ó. Exato. Não vai falar com ninguém. Não vai falar. Então, não vai querer. só vai saber se comunicar se for num telefone, Isso. digitando ainda. Porque tem gente que Digitando. não gosta nem de atender telefone. Né? Não gosta de atender a porta quando alguém bate. Né? Então, veja só como mexe muito com as pessoas isso. Então, é importante esse convívio social dentro da escola. É importantíssimo. É, pra você ter ideia, eu faço exercício toda manhã. Eu ando de bike. Daí, eu vou lá, eu não uso fone. Eu acho que na hora do exercício é eu e o caminho até eu fazer o trajeto inteiro e até voltar. E eu gosto de fazer muito uma coisa que é dar bom dia pras pessoas. Então eu vou, às 5 da manhã eu faço meu exercício. Eu gosto de acordar cedo, então eu acordo entre É uma as... boa. Eu também gosto de acordar cedo. Eu acordo entre as 4h30 ou 5 horas da manhã. Eu não é tanto assim. Já acordei assim para trabalhar, mas agora eu dou dando um tempinho. Eu acordo esse horário Umas 6 horas tá bom. pra facilitar a minha parte, porque a rotina, né, de fato, se torna uma rotina um pouco mais desafiadora. Então, a parte de leitura, exercício, a leitura da Bíblia, entre outros livros, eu faço na parte da manhã. Nessa parte de 4h30 da manhã até as 5. E daí, às 5 horas eu tô de pé, eu me troco, vou fazer o meu exercício, daí eu vou dando bom dia pras pessoas. Eu passo em uma escola, tá cheio de jovem lá, cheio de jovem. Tudo com fone de ouvido e alguns sem. Eu falo um bom dia assim bem alto, bom dia. E o dia de vocês possa ser ótimo, possa ser um dia de muitos desafios e que esses desafios possam ser vencidos. Ninguém responde. Então. Todo mundo abaixa a cabeça e fica assim, ó. É. Por quê? Ou tá todo mundo na cara do celular, ou não tem convívio. Tem gente que tá ali, tem a gente que estava ali sem o celular, tava com a cabeça baixada. Então. Então, a tendência do ser humano é ir se fechando se não tiver convívio né, social. É importante. Então, isso eu enfatizo que é importante. Pode ter gente que vá contra meu pensamento, não tem problema. Eu sou muito Não. resolvida nisso. Quando Precisa. Quando alguém te perguntar, né? Não, quando alguém te perguntar, não. Quando alguém te afirmar, não, você tá errado. Você fala assim, o seu 6 é o meu 9. Então, é o outro lado da moeda, Exatamente. né? Exatamente. Então, essa aqui é a minha visão. Essa aqui é a visão da E Sandra. eu defendo porque eu vivi isso muito tempo, né? Sim. Vamos lá. Vamos para a nossa terceira pergunta. Que diferença você vê hoje na educação que não foi passado ou que foi passado anteriormente? Bom, Você vê a educação. Você acha que a educação melhorou, que a educação não melhorou em relação ao passado? então o passado... É porque a gente utiliza o passado para balizar o presente e o futuro, Sim, né? é. Então, no passado, eu penso que o professor, ele era mais valorizado, Aham, né? com certeza. Mas não eram todos. Também eles eram muito mais fechados, né? Não tinha muito aquele relacionamento com o aluno, com a família, não. Ele era o mestre. Ele estava ali por estar, né? Exato, ele era o mestre, entende? Muito respeitado, era o mestre. Mas eu não acredito que você tem que perder o respeito, entende? Para se aproximar das pessoas. Você pode manter o seu respeito para se aproximar das pessoas, entendeu? Então, eu acho que hoje a educação ela está muito mais próxima.
Entende? O profissional está muito mais próximo. Ele senta no chão com a criança. Sim, com Você certeza. entendeu? Isso é Eu fato. que sou um aluno do Fundamental 2, o 8º ano, eu tenho professores maravilhosos. Então, Eles comentam, falam de outras experiências que vão além da matéria, falam de livros que leram. exato. É muito bacana. Então, esse envolvimento mais pessoal do professor com o aluno, isso, nossa, é milhões anos-luz na frente. Aham. Você entendeu? Porque o professor não ficou lá naquele pedestal, num suporte assim de chão, que ele tem que subir um tablado, que ele ficava mais no alto, quer dizer, ele era visto do Tinha alto. uma cadeira. Exato, ele era do alto, quer dizer, né? Não, Tinha uma coroa. isso foi tirado, né? Ele se aproximou mais das crianças, dos alunos, não só criança, porque eu falo criança porque eu dei aula para criança o tempo todo, mas ele se aproximou mais dos alunos, né? Isso é uma coisa, um ponto super positivo, Com muito certeza, importante. com certeza. Entendeu? E eu só sinto um pouco a valorização do profissional, não só na parte financeira. Você entende? A gente sabe que tem países que pagam muito bem os professores. Sim, com certeza. Né? Tem países que Mas tem. na parte Mas da vida dele. né? Exato, entendeu? Quer dizer, ele não precisa se doar tanto e ser, assim, vamos dizer, ser maltratado, entendeu? É porque assim, Sandra, a situação que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, é uma situação assim muito triste. Por que é uma situação tão triste? Nós estamos vendo aqui no Brasil uma situação onde professores estão sendo mortos. A tiros. Morto, exatamente, Estão sendo batem, né? desrespeitados, os alunos Agora, batem fale os pra mim, esses professores. dias eu estava assistindo uma reportagem que um enfermeiro apanhou. Porque fez alguma coisa lá para um parente de uma pessoa que estava lá, acamada lá, não sei o quê. Então eu já vejo que também não é só com o professor isso, está acontecendo na humanidade no geral, Sim. né? Está tendo uma desvalorização, ninguém está Exato. valorizando. Não valoriza. Você vê Todo mundo acha que é muito fácil adquirir conhecimento, mas não é. É uma luta. Eu estou aqui há 2 anos estudando no mercado financeiro. A maioria das pessoas, quando me vê, fala que é fácil estudar. Olha, Sandra, se eu for contar aqui, são 10 horas de estudo. É bastante. É bastante. Bastante. E além disso, eu tenho que praticar esse conhecimento. Porque o nosso cérebro, ele absorve 90% do que a gente aprende praticando. Praticando, exatamente. Então, não é só ouvindo. Então, além de eu pegar as coisas, ler tudo, estudar e fazer os exercícios, eu tinha também que praticar. Tá certo, mas esse é o jeito de se Esse aprender. é o jeito. Ó, aqui levou 2 anos e leva até hoje. Vai Exato. completar 3 anos quando acabar esse ano. Porque assim, nós sempre seremos alunos. Temos sempre coisas a aprender. Ó, que é um esforço. É dedicação, é paciência, é disciplina, é força de vontade. Não é você ir no primeiro dia, você vai pegar uma apostila, um caderno, um livro, você vai abrir assim ele, li 2 capítulos, pronto. Perdi o interesse. Não é assim. Claro que não. Não é assim. Vai demandar muito mais de você. Exato. E as pessoas hoje, os jovens principalmente, veem isso como uma coisa fácil. Não, é só pesquisar no Google só. Mas você vai pesquisar no Google, 5 minutos depois você vai esquecer o que você pesquisou, o significado da coisa. Você precisa, na verdade, sempre tem, né? Existem várias técnicas e metodologias para um aprendizado acontecer. Uhum. Né? Você tá ouvindo, você está vendo, você está tocando, você está experimentando. Então, existem vários. Então, os órgãos os nossos sentidos, eles nos ajudam a aprender. Então, quanto mais coisas você envolver no aprendizado, melhor vai ser para a sua mente. Então, para a criança é totalmente assim. A gente fala que a gente trabalha no lúdico. Essa ludicidade que existe na educação infantil, muito mais do que às vezes na educação de adultos, assim, né, jovens e adultos, tem que ser muito vivo isso para a criança, porque ela aprende brincando. É aprendendo brincando, você entendeu? Então você vai estimular todos os sentidos daquela criança para você poder ter uma boa aprendizagem. Sim. Aprendizagem, entendeu? De fato. E quando você falou que você está sempre aprendendo, né? O tempo todo você aprende. A gente aprende o tempo todo. tempo todo. Então, um professor de verdade, ele não é aquele que contém tudo. É aquele que aceita aprender junto. Exatamente. É uma das coisas que eu falo, principalmente, não só em palestras ou no meu Instagram ou no meu YouTube,
É assim, no dia a dia mesmo. O aluno aprende com o professor e o professor aprende com o aluno. Todos ali na sala de aula são alunos. Então todos ali aprendem, né? E também tem uma coisa, né? O professor, ele pode ter lido, né, 150 livros, 1000 livros, 10.000 livros. Se ele não colocou em prática o conhecimento, as informações desses 10.000 livros, o conhecimento inteiro tá parado aqui no cérebro e vira um conhecimento que tá ali mofado, tá podre o conhecimento, porque ele não usou. Então ele só usou para encher o cérebro E esse deixou ali. conhecimento, Isaac, esse conhecimento ele tem que ser renovado sempre. Com certeza. Porque o que eu pensava lá quando eu me formei é uma coisa. O que eu penso hoje é outra. O que foi que eu aprendi nesse caminho que foi feito? E isso vai formando a nossa própria filosofia. Exato. E você, quando você vê que, nossa, você está se realizando nisso, você quer que o outro também seja realizado. Sim. Aí sim a visão está certa. Né? Você joga para o outro também. Então não adianta, como eu falei para você, você não tem o conhecimento da fome de uma criança. Você não passou por isso. Mas aquela criança tem aquele conhecimento. Por que não usar aquele conhecimento da criança? Transformar aquele conhecimento da criança, dizer para ela que ela não precisa passar fome a vida inteira, que ela pode transformar a vida dela. Sim, de fato. Né? É que nem uma situação. Vamos imaginar, Sandra, você é milionária. Daí eu não tenho nada. Eu quero aprender do zero como conquistar o primeiro milhão. Não vai fazer sentido você ter conquistado o seu primeiro milhão e você não ensinar. Exato. Não vai fazer sentido. E agora, veja bem, uma coisa bem interessante, estava conversando com meu marido essa semana. Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas alguns não conseguem passar o conhecimento. Por quê? Porque ele não tem, às vezes, a habilidade. Né? Um professor, ele aprende a ter a didática. Uhum. Ele aprende a técnica, ele aprende a metodologia. Ele aprende a ter a oratória, né? Exato. Então, ele aprende a como trabalhar com determinado aluno. E o tempo todo ele está repreendendo, porque sai uma turma, entra outra. Não são as mesmas crianças e não são os mesmos pensadores mais. Daí reformula tudo de novo. Então, não tem como um professor usar o mesmo projeto fechadinho, quadradinho para todas as turmas a vida inteira. Isso não tem como. Eu, pelo menos, nunca consegui. Sabe aquele sentimento? Ai, que preguiça ter que montar um projeto. Eu tenho que montar um projeto. A minha turma é nova. Sim. O projeto do ano passado são pessoas novas. Não encaixa nesse projeto desse ano. São pessoas novas, são mentes novas, são algumas coisas novos. A gente até pode usar de um projeto. Mas eles têm que ser mudados. E daí você começa a ver no meio do seu projeto... O nome disso é modelagem. Exato. Você vai modelar alguma coisa do projeto anterior. Aí você começa a ver no meio do caminho que tudo aquilo que você pensou no seu projeto primeiro, que a gente fala que é o piloto, sim, às vezes tem que mudar. Não está dando certo, você tem que mudar a direção. Então, o pedagogo, né, ele vai aprender a dar essa direção. Entende? Então, às vezes não é muito fácil mesmo. Às vezes até a gente com um pouco mais de experiência também sofre. Porque você vê que não está dando certo. Alguma coisa tem que ser feita. Daí você trabalha o tempo todo na escola, vem para sua casa, continua pensando. Monta seu projeto na sua casa, muitas vezes, entende? Nossa, eu fiz muita coisa na minha casa. Então, o professor, ele leva serviço para casa, ele volta para a escola, ele leva para casa, ele volta para a escola. Então, é uma coisa que acontece a vida inteira desse professor. Você entendeu? Não tem como você ser professor só de aquelas 4 horas, 5 horas. Não tem. Você está sempre sendo um professor. Principalmente nos seus exemplos, né? Com certeza. Então, deixa eu mostrar para você. Estava falando da forma lúdica de ensinar. Posso mostrar um jeito bem lúdico de ensinar? Claro, pode sim. Tá. Então, enquanto eu vou contar essa fábula para você, eu queria que você prestasse atenção em tudo que você aprendeu nela. Tá? Certo? Certinho. Esse aqui é o leão. É o rei da floresta. E ele reinava plenamente na floresta onde ele vivia. Ninguém podia ser melhor do que ele. Ele era o tal. O rei da floresta. Certo dia, enquanto ele dormia, um ratinho novato chegou por aquelas bandas da floresta. E ele ficou cheirando esse leão, cheirando, ele cheirou, ele falou, nossa, que leão grande! Já vi leões, mas este é muito grande, deve ser o rei da floresta.
E ele ficou cheirando, mas enquanto ele cheirava, ele acordou o leão. Aí começou uma grande confusão. O leão ficou furioso. O que você está fazendo na minha floresta? E como que você ousa mexer com esse rei? Você sabe quem eu sou? Eu sou o rei da floresta. E o pobre leão, tremendo, ele dizia, por favor, seu rei, por favor, não me mate. Olha o meu tamanho, não vai nem encher a sua barriga, eu sou tão pequeno. E ele, eu não vou perder meu tempo com um ser tão pequeno, tão insignificante. Você não vai conseguir viver um dia nessa floresta com esse tamanho seu. Eu aqui sou o rei, eu aqui mando. Se você vai viver ou não, eu vou dizer para você. E o ratinho dizia, por favor, não me mate, não me coma. Olha, vamos fazer um negócio. Vou fazer uma proposta para você. Você me deixa vivo e eu fico te devendo uma. Ele, como assim? O que você, um rato tão insignificante, pode me dar de volta? Nada. Você não é um ser insignificante. Você é tão pequeno, insignificante. E ele, mas por favor, eu posso ser de serventia para alguma coisa? O rei falou assim para ele, vai, eu vou fechar meus olhos e vou contar até 3 e você suma da minha frente e não apareça nunca mais aqui. 1, 2, e o ratinho saiu correndo desesperado e sumiu. Ficou escondido na floresta, morrendo de medo do leão. Falei, nossa, se eu encontrar esse homem de novo, esse leão de novo vai me matar. Ele vai me matar. Só que aquele leão, ele não sabia que tinha um rei, pessoa, naquelas bandas, que não gostava do leão. Ele ia fazer um passeio, tinha medo do leão. Falei, nossa, se aquele leão me pegar, eu sou o rei aqui. Um rei não pode ser comido por um leão, de jeito nenhum. Então, eu vou ordenar que os meus guardas achem esse leão e vão trazer ele para mim vivo, porque eu vou fazer questão de matar ele. E os guardas foram para a floresta. E armaram várias armadilhas para pegar aquele leão. Porque o rei queria o leão vivo. Porque o rei fazia questão de matar aquele leão. Uhum. Daí, o que aconteceu? Aquele leão foi preso. Ele caiu numa armadilha do rei. Ele caiu numa armadilha. E o leão começou a rugir bem alto. Por favor, alguém nesse meu reinado me salve. Só que ele rugia tão alto, que todos os animais tinham medo dele. Qualquer animal que passava ali perto, por mais que tivesse a força para livrar ele, tinha medo dele. Porque ele rugia muito alto, assustou todo mundo. Todo mundo saiu de perto. O ratinho ouviu de longe os rugidos do leão. Ele falou, nossa, será que é ele? O que será que está acontecendo com ele? Ele parecia tão poderoso e agora está pedindo ajuda? O que será que está acontecendo com ele? E o ratinho foi. Quando o ratinho chegou perto, ele viu que o leão estava preso numa armadilha. E essa armadilha estava toda amarrada em volta com cordas. E daí, o ratinho chegou perto do ouvido do leão e falou assim para ele, agora é a minha hora. Eu vou pagar aquela promessa que eu fiz com você. Eu vou salvar você. Como que você vai fazer isso? Olha a grossura dessas cordas. E ele falou assim, mas você não sabe o poder que tem os meus dentes. E começou a roer todas as cordas do rei, do leão lá. Roeu todas as cordas. Roeu a volta toda e liberou o rei. O rei leão, né? Uhum. E o leão, então, voltou a reinar ali. E ele foi para um outro lugar, porque sabia que estavam atrás dele. E sabe quem ele levou junto com ele? O rato. O rato. O melhor amigo dele. Então, essa é uma fábula de Esopo. Muito conhecida. O nome da fábula é O Rei e o Ratinho. Então, quando a gente fala para as crianças que a gente vai aprender, é assim que os meus alunos aprendiam. Com história. Hoje eu sou contadora de histórias. Continuei na profissão de professora só contando histórias. Porque eu gosto. As histórias sempre fizeram muita parte de todo o meu ensino. Todos os dias os meus alunos ouviam uma história.
E sempre era encenada com alguma coisa. Ou era um fantoche, ou era o fantochinho de vara, ou era o fantoche mesmo de pôr na mão, assim, aqueles, né, articulados. Ou era com bicho de pelúcia, mas os bichos de pelúcia venciam. As crianças ficavam fascinadas com as histórias. Agora eu falo para você, Isaac, o que você aprendeu com essa história? Olha, eu aprendi bastante sobre... principalmente, com o meu senso crítico aqui, eu aprendi bastante sobre arrogância, que não vale você ser arrogante, não vale você se colocar como o melhor. O leão, ele, na história, se colocava como o melhor da selva, e que não tinha ninguém melhor do que ele. O rato, ele apareceu para quebrar esse padrão. Ele falou pro leão que ele estava devendo uma pro leão. O leão, ele descobriu que tinha um ser, que seria o ser humano, melhor do que ele, e ele ficou preso, e ele começou ali a chorar, a rugir, falando que ele iria morrer. E ele descobriu que aquela mesma pessoa, aquele mesmo animal, o rato, que ele tinha julgado alguns dias atrás, algumas horas atrás, ele veio ali, e seria o ser inferior, ele veio ali e salvou o leão. Ele, com todo o seu orgulho, com o seu glamour, né, salvou o leão. Então ele, forte, o leão, o rei da selva, um ser tão pequeno, Foi salvo por alguém tão pequeno. foi salvo por alguém tão pequeno, um ser tão insignificante. E ele aprendeu, né, a moral da história, ele aprendeu que não se deve julgar ninguém. Mesmo que seja uma pessoa tão pequena, né, um rato, que pra ele não servia pra nada, desde uma pessoa muito maior. Eu entendi isso. Então, você aprende ou não aprende com a história? Com Não certeza. ficou melhor o lúdico Aham. pra você? Aham, sim. Agora fale pra mim, quando você vai esquecer disso? Olha, daqui a 2 semanas, provavelmente. 2 semanas, e agora eu vou ficar na minha cabeça agora, essa Exato. história. Toda vez que alguém falar sobre leão, meu cérebro vai se recordar desse momento, e eu vou lembrar do leão de pelúcia. Quando alguém falar sobre rato, eu vou lembrar do rato. Entendo. Então, tá vendo como o lúdico faz? Quer dizer, você ouviu, você podia ter tocado, né? Que com as crianças a gente põe até na mão deles, tá? A gente põe na mão deles. Faz eles contar de novo a história, você entendeu? A gente fala pra eles contarem de novo a história, coisa mais bonitinha. Com 3 anos de idade, uma criança recontando a história, uma belezinha. E eles recontam, viu? Com todos os detalhes, é impressionante. Então, quando você faz isso, você está ensinando a criança apalpando, ouvindo, vendo, usando vários sentidos da aprendizagem dessa criança, entendeu? Aham. Agora, fale para mim, onde que online você faz isso? Aí você me quebrou. No online não dá pra você fazer isso. Não dá. Então, você não acha, você não concorda que tem que ser uma pessoa um pouco mais velha para fazer isso? Depois que você já passou por muitas experiências, você vai para o online, Sim. né? Agora, fale para mim, o rato tinha um conhecimento diferente do leão. E o que a gente aprende com uma criança? Ela é o ratinho? E eu sou o leão lá? Não, né? Não dá. Porque é uma via de mão dupla. Tem que ser assim na aprendizagem. A gente tem que Sim. aprender, a gente tem que ensinar. A gente ensina, a gente aprende. Então, quando a criança fala que está com fome e passa fome, você aprende. Sim. E dá valor. Entendeu? Então, é assim que acontece o aprendizado. É uma troca. Se não tiver troca de informação, se não tiver troca de habilidade, você fazer esse trabalho em conjunto com as crianças na escola, um trocando com o outro, é muito importante trabalhar em grupos na escola. Muito importante, gente. Não pode selecionar a criança, botar um atrás do outro, olhando para a cabeça do outro e não ter interação. A criança precisa trabalhar em conjunto, entendam isso. Ela tem que participar, ela tem que ouvir o outro, ela tem que respeitar o outro, ela precisa ter essa convivência. Senão, não dá. Fica um ser só olhando para o próprio umbigo. Esse é um problema muito sério, Aham. né? De fato. Muito legal a história. Olha, analisando aqui, fazendo uma alta análise minha, provavelmente vai ficar mais do que 2 semanas aqui. Porque eu marquei muito bem o leão, a figura do leão, porque olha como que o cérebro, ele faz as conexões, né? Como que ele atrela. Eu falo que o cérebro, ele se torna
um mind map. Conhece o mind map? Que seria um mapa mental. Ou seja, tá um título, tá alguma coisa e vai ter setas. E várias ligações, certo? Exatamente, várias ligações. Então, olha a ligação que eu vou fazer agora. Quando eu tinha para 3 ou 4 anos, meu pai e minha mãe vai saber. Eu tinha um bicho de pelúcia de um cavalo do não era Cocoricó. Era do... Cocoricó. Eu tinha esse bichinho de pelúcia, eu gostava muito dele, dormia com ele, brincava com ele. Lá daquele tempo, eu gostava muito dele. Eu vi esse leão aqui de pelúcia, já assimilei. E o rato, eu assimilei a uma história que minha professora do primeiro ano contou. Sobre o rato e o queijo. Tá falando que o rato, né, tinha ali o queijo, trabalha em grupo. Então, isso daí já assimila tudo e forma um mapa mental dentro da minha cabeça. Então, provavelmente, vai passar mais que 1, 2 semanas, um mês, um ano. Porque por mais que caia no seu esquecimento, a hora que você tiver uma oportunidade, aquilo vem. Sim. Né? Por exemplo, porque a mente da gente é isso, né? se alguém mostrar um bicho de pelúcia qualquer, eu vou lembrar. A mente da gente é essa, são várias gavetas. Uhum. Quando você precisa, você puxa uma e ali vem. Só que nessa gaveta, quando você abre ela, você tem várias coisas que você tira de dentro dela, é como se fosse aquela lista de papel contínuo. Uhum. Sai várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a mente da gente é assim. A gente trabalha na criança para que ela tenha essa possibilidade de ter essa mente. Você entendeu? Sim. Então, o aprendizado é muito mais sério do que a gente imagina. É dar a possibilidade para a criança fazer links. Sabe? Ela ir linkando umas ideias na outra. Então, é muito legal você dar atividade para as crianças de modo que elas criem. Ela criar. Então, era muito legal também. Eu levava para a escola sempre muito material reciclável. Tira um saco dos professores, né? Ei, catador de papelão. Ei, catador não sei o quê. Gente, as crianças faziam coisas muito legais. Elas usavam a imaginação criatividade, delas para inovar. Exatamente. Sim. E daí seres inovadores, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Você trabalhar a criatividade da criança, deixar a criança pintar, deixar a criança desenhar livremente. Sabe? Uma vez eu estava numa aula da pós-graduação, eu fiz arte e educação, né? Uhum. Minha pós foi voltada para arte e educação. E lá o professor falou, por que a árvore da criança precisa ser verde com o tronco marrom? Se ela quiser que a árvore dela seja azul, que seja azul. Ela sabe que a árvore tem o tronco verde, marronzinho e o topo da árvore é verde, porque ela já viu. A criança já viu. Mas ela quer imaginar Mas algo ela diferente. quer alguma coisa diferente. Deixa a criança pensar. Então, quando eu fiz esse curso, só veio completar as coisas que eu pensava na minha mente, sabe? De deixar a criança ter a porque liberdade então, para criar. se a criança ela não consegue utilizar de sua imaginação, de sua criatividade, você vai trancar a cabeça dela. No futuro vai ser um profissional que não vai ter criatividade nenhuma. Vai sempre pensar em uma coisa que já foi criada já. Que vantagem que você, como professor, tem se você dá uma árvore para a criança pintar e fala para ela, aqui é marrom, aqui é verde? Nenhuma. Se você saiu com ela lá fora no quintal da escola, que tem uma árvore, que ela palpou aquela árvore, que ela viu a cor, que ela viu, que ela deitou no chão, viu o vento balançando aquela árvore, que a coisa mais gostosa é fazer isso também, sabe? Fazer muito com as minhas crianças. A gente deitava no chão, no quintal da escola, e via a árvore balançando, nuvem passando. Porque eles precisam ver tudo em volta. Não é só o mundo da sala de aula. Tem muita coisa em volta. Né? Ver a formiga trabalhando, ver a flor brotando. Ontem era um botãozinho, hoje ela está aberta. Entendeu? Então, tudo isso você tem que, é muito amplo. Sim, com certeza. Se você bobear, você não cai na mesmice. Dizer que um professor cai na rotina, gente do céu, esse professor precisa se repaginar. Você entendeu? O professor que fala que está numa rotina, olha... Ou vai procurar um escritório para ter sua rotina, tá? Sai da sala de aula, ou ele vai se repaginar. Porque não dá para ter rotina. Eu nunca consegui rotina. Quase 30 anos de escola, eu nunca consegui rotina. Não existe uma rotina, Isaac, não tem. Primeiro que você está lidando com gente viva. Sim. Você não está lidando com papel. Você pode anotar, mudar alguma coisa. Não é papel. Não é aparelho, não é uma máquina. Não, são pessoas. Né? Então, aquela criança, ela muda. Hoje ela está assim, amanhã está assado. Você também não é assim? Ele está com mais preguiça, não está menos. Isso aqui a gente faz uma comparação que, assim, em minha filosofia, eu vejo que é errado, por exemplo, eu me comparar com a Sandra. Mas é correto eu me comparar com o Isaac do passado. Exato. Pra você ver sua evolução, onde você melhorou.
Nós estamos aqui no terceiro episódio do YesCast. Muita coisa mudou desde o episódio piloto, episódio 1. Claro, E e eu tem sempre- que mudar. e tem que mudar. Porque se é seu sonho, é o que você quer fazer de melhor na sua vida, você se vê, sabe, realizado naquilo, você tem que repaginar o tempo Sim, todo. quando tiver o quarto episódio, o 11º, ou o episódio 100, eu vou falar, ó, episódio 3 do YesCast, o terceiro episódio do YesCast. Falei com a Sandra Martins. Ó, a Tava gente desse falou jeito, tava assim, desse assim, jeito. assim, agora o tá estúdio- já- Exatamente. Depois daquela conversa, mudou isso, então não mudou Aham. nada, me fez outra coisa. Então, Depois do próximo podcast, eu melhorei aquilo, arrumei aquilo, deixei aquilo. exato. Sempre uma mudança. Sempre tem que ter mudança, sempre. Não consegue ser um negócio fechado. Então, o profissional na educação que acha que está na rotina, está no caminho errado. Minha visão de Sandra, tá? Isso vamos deixar bem claro. Outra coisa que eu nunca gostei de trabalhar foi com apostilamento. Não me coloquem cabrestos. Eu não sou cavalo. Freio de burro. Não dá, gente, para você trabalhar com uma apostila tão fechada. Se aquela apostila que você trabalha é uma apostila que te dá liberdade para abrir e ir para outros focos, boa. Mas tem algumas apostilas que são tão fechadas. Nossa. Tão fechadas que você não consegue nem respirar fora daquilo. Isso para mim não dá. Eu sempre trabalhei com projetos, fui inovando os meus projetos, fui melhorando os meus projetos, entende? Porque a coisa é viva, como eu falei para você não está lidando com máquinas, você está lidando com pessoas, Pessoas. né? E você vai ampliando a sua visão, você vai aprendendo com eles. É aquela troca de informação que eu falei, sabe? É o ratinho e o leão, o tempo todo, sabe? E o leãozinho foi bom depois, né? No começo não era tão bom, mas ele aprendeu, tanto que ele levou para sempre o amigo dele, né? Com ele, né? Nossa, muito bacana. Muito bacana mesmo. Agora, mais uma pergunta. A gente falou sobre tudo isso. Sandra, ser feliz ou ter razão? Ah, ser feliz, Isaac. Ser feliz. Ser feliz? Ser feliz, Isaac. Sabe, porque ter razão é um negócio muito chato. Sabe? Às vezes você tem que ter um pouquinho de razão em determinados momentos, mas procure a felicidade logo em seguida, porque não dá. Se ter razão o tempo todo, nunca você vai conseguir. Nunca, nunca, nunca. Não dá. Porque como a gente lida com pessoas, você não está numa ilha morando sozinho, enfiado numa Sim. gruta lá, tipo eremita, você não está lá. Você tem que ser feliz. Entende? Então, sempre é assim, com meus filhos sempre foi um desafio, porque, ai mãe, eu não sei o que fazer da minha vida profissional, o que eu vou fazer, não sei o quê. Eu falava assim, olha, procure alguma coisa que você vai ser feliz. Entendeu? Eu busquei a minha felicidade. Procurei. Para mim, até falo com a minha filha caçula, falo, para mim não tá difícil, nunca foi difícil, porque parece que, desde os 7 anos eu já sabia o que eu queria ser. Mas tem pessoas que têm dificuldade, Com certeza. né? Passam ali na juventude fato. sofrendo porque não sabe o caminho, o rumo que quer tomar. Mas se de repente pegou um rumo que não trouxe prazer, não trouxe a felicidade que você precisa, vai buscar a felicidade. Entendeu? Porque o dinheiro, ele vem, mas ele vem de uma maneira muito agradável. Sabe? Às vezes você nem vai ser rico, mas você vai ser feliz com o que você Sim. tem. Feliz e grato. É novamente um ponto que eu entro praticamente todo podcast ou toda conversa, uma roda de conversa entre amigos, familiares, professores. O dinheiro ele não é nem o começo nem o fim, ele é um meio. O dinheiro ele é um meio. As pessoas podem até falar, não, dinheiro realmente traz felicidade. Eu concordo. O dinheiro traz uma felicidade momentânea. Momentânea, cautela. Ele traz uma felicidade momentânea. Uma paz momentânea. Com o dinheiro você compra uma passagem, vai pra Disney. Você vai pra tal lugar, vai viajar em tal lugar, vai comprar aquele carro que você queria, aquele computador, aquele celular de linha, um iPhone 14 Pro Max. Qual que é a graça de você fazer tudo isso aí sozinho? Então, né? Agora fale para mim uma coisa. Eu sempre falo da fome, porque foi o que mais mexeu comigo em todos esses anos de educação, foi gente com fome. Isso mexe demais comigo, porque eu não vivi essa situação. Entende? Eu não consigo imaginar uma pessoa com fome. E existe. Isso é real no mundo. Entende?
Então, quando você está na sua frente com um ser desse jeito, para mim, me comovia muito. Então, eu sempre fazia alguma coisa para ajudar. Eu nunca conseguia ficar parado, eu sempre me mexia. E eu sempre tive muito boas colegas que também se mexiam junto, porque a gente fazia, juntava cesta básica, mandava para a família, a gente adiantava o lanche daquela criança que chegava com fome na escola, sabe? É muita coisa, entendeu? Então, isso mexe comigo. Então, quando eu falo para você, por exemplo, quem que consegue ser feliz com fome? Ninguém. Ninguém. Né? Então, às vezes, tem que ter um pouco da razão para você chegar na felicidade, você entendeu? Mas você não precisa ter a razão o tempo todo, porque é impossível você ter razão o tempo todo. Porque a sua razão, Isaac, é diferente da minha razão. A gente pode ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, a vida inteira falando de razão. Você vai ter a sua, eu vou ter a minha. Você entendeu? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, muitas vezes é importante você portar a sua razão um pouquinho de lado e ser feliz. Sim. Com o outro. Entendeu? É muito legal isso. Então, para mim, na minha visão, inclusive na educação, você tem que ser feliz. Porque eu não sei, eu não consigo ser feliz se o outro não está. Então, quando a gente é feliz, a gente transborda aquilo. Você já percebeu aquela coisa que já vi até assim? Uma pessoa, eu vi uma vez isso no YouTube, um vídeo, alguma coisa assim. A pessoa senta dentro de um vagão do metrô e começa a dar risada. Eu já vi esse vídeo viu? já. E todo mundo ri em volta. Todo mundo começa a rir. É contagiante. Assim como a tristeza também é contagiante, a alegria ela é contagiante. Sim. Né? Se você vê uma pessoa triste e você gosta dela, você também vai ficar triste com ela. Você vai se compadecer com ela. A alegria é a mesma coisa. Então, quando você trabalha com pessoas, você acaba sendo... não dá para ter razão o tempo todo. Não dá pra ter razão o tempo todo. Porque você vai ser chato até com as pessoas no seu ambiente. Entendeu? E com certeza o seu ego também vai inflar muito. Imensamente. Não dá. Eu sei de tudo porque eu tô aqui na escola, já sei de tudo já. Eu já sei ler, tenho pós-graduação já. Sou doutor, tenho doutorado, tenho aqui minha formação técnica. Tá, só. Tenho 3 Ferraris, 2 Land Rovers, 3 iPhone 14. E de novo cai só no material, né? Só cai no material. E o pessoal, o espiritual, a convivência com as pessoas. família. É complicado, né? A família, de fato. A família, de fato. Nossa, mas realmente muito legal. E falando sobre isso, né, de uma parte que você falou, da parte emocionante, né, que seria a parte da criança que tinha fome, que isso ficou na sua cabeça. Quais que foram suas experiências emocionantes como professora? Olha, acho que, assim, tive a oportunidade de trabalhar com crianças com algumas necessidade especial, entendeu? Uhum. Então, essas crianças sempre me deixaram um aprendizado muito grande. Então, eu trabalhei com criança deficiente visual, eu trabalhei com criança síndrome de Down, autista e cadeirante, entendeu? Então, cada uma delas me ensinou muita coisa. Mas eu aprendi mais ainda com as crianças que rodeavam essas crianças. É impressionante. A criança cadeirante, por exemplo, os alunos brigavam para ajudar ele a empurrar a cadeira. Que coisa linda, né? Tinham 5 anos, 6 anos de idade só. Nossa. Bem pequenos, né? E esse menininho chegou, um cadeirante. A gente procurou fazer o melhor possível na escola para deixar aquela criança bem... se locomovendo para todos os lugares. A escola passou realmente por algumas reforminhas, umas coisas pequenas, porque a escola já era muito bem... Sim. Né, pronta E quase para isso. E tem que fazer, dar fazer. essa acessibilidade para essa criança, né? E os amigos levavam ele. Que era uma coisa assim mais bonitinha de ver. Era coisa assim bonita mesmo, bem legal. A mesma coisa aconteceu com o menininho que era cego. Nos primeiros dias, ele não conhecia os caminhos da escola, ele precisou aprender. E levou um tempo para ele aprender a se locomover lá dentro, sozinho, né?
E as crianças brigavam para dar a mão para ele, para levar ele. Que coisa mais linda de ver uma criança, né? Isso, né? Pequeno, né? Você não precisa nem ensinar, aquilo brotava dentro deles, né? Você nem ensinava. Não precisava, porque ele era criança, tem isso dentro dela. Sabe? Tem dentro Tem dela. um coração tão grande, né? Sim. Quem corta algumas coisas são os adultos, infelizmente, né? Que fica, sabe, rotulando, falando, mas ainda bem que não são todos também, porque todos esses alunos foram muito bem recepcionados pelos pais, das outras crianças, sabe? A escola abraçou, então isso é muito bonito de ver. E eu tenho comigo, sempre quando eu falo, eu tenho um aluno, eu não vou citar nomes, nem a escola para onde eu passei, que é para poder preservar essa criança, né? Que hoje já é um adulto, já faz muito tempo que isso aconteceu comigo. Essa criança, ela era, além da timidez, muito, muito mesmo, que a gente achava que era só isso, não, ele também tinha o autista, ele era autista, né? Ele tinha o autismo. Uhum. E a gente descobriu no meio dessa jornada. Essa mãe não sabia muito, e naquela época era muito pouco visto a respeito do autismo, né? Hoje a gente tem um estudo muito mais elaborado em cima disso, e as pessoas trabalham mais isso, porque precisa, essa criança, essas pessoas, elas precisam ser inseridas, né? Eu tenho pessoas na minha família que passam com essa dificuldade também. Essa criança, ela chegou na escola, ela não participava de nada. Não participava de nada, não fazia nada, ela ficava paradinha ali, o barulho incomodava, então a classe precisou falar um pouco mais baixo, a gente foi feito um trabalho com essa criança, tudo. E eu fui vendo, e no final do ano eu fiz um relatório sobre aquela criança, entreguei na mão da minha orientadora, e ela chorou quando ela leu. Nossa. Porque eu fiz um relatório daquela criança, da evolução dela, desde quando ela chegou até os dias, né? E eu escrevi aquilo de uma maneira assim tão profunda para mim, que eu até tenho registrado comigo aqui, que é assim, é um marco para mim, porque eu aprendi a olhar de uma outra forma, sabe, as pessoas assim. Então, precisou passar mesmo algumas crianças desse jeito, eu ficava desesperada, por exemplo, a criança que não conseguia ver, como que eu ia ensinar? Nossa, eu tive muita dificuldade, porque eu tive que ir atrás, né? Infelizmente, eu não tenho muito respaldo, né? Ajuda para o professor acaba indo sozinho mesmo procurar, a gente tem que procurar, para poder dar o melhor para aquela criança. E é isso que você falou. A gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, aqui estava conversando, né, que algumas crianças, algumas ficam um pouco isoladas, né? Então não existe a inclusão dessa criança. É muito triste isso, porque a inclusão só acontece se for no meio da sociedade. Exatamente. Senão não é inclusão. Ela tem que estar no meio, senão não é inclusão, ela está do lado. Então eu fiz estágio, quando eu fiz o magistério há muitos anos atrás, era a sala de aula com as crianças normais, que a gente fala normal, mas ninguém é normal, porque todo mundo tem a sua dificuldade, Com certo? certeza. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. Então, dizer que a pessoa é normal, eu não sou normal. Eu tenho minhas dificuldades. Eu também não né? sou normal. Todo mundo tem. Agora, você chega lá, tinha a sala das crianças e tinha a sala das crianças que eram deficientes, ficavam separados. Aquilo naquela época, na minha cabeça, eu já me incomodava. Eu falava, mas por que tem que ser assim? Eles não poderiam estar lá dentro? Então é interessante como naquela época eu já me questionava algumas coisas. Me mexia aquilo, sabe? Eu ficava, nossa, mas isso não está certo, isso não está certo, não está certo, sabe? E antigamente era assim. Hoje, esse negócio da inclusão, quando foi colocado que realmente temos que ter inclusão, eu abracei e falei, não, esse é o caminho. Esse é o caminho de fato. Esse é o caminho, entendeu? Tanto na formação de futuros líderes ali. Porque tem uma diferença entre chefe e o líder. O chefe vai mandar você, Sandra, ir fazer alguma coisa. O líder vai ir fazer com você e te orientar para você fazer. Exato. Então, por exemplo, para a formação de líderes ali naquela classe, para você falar com aquela criança, também vai demandar muito da criança, né? Então, em uma situação, nós vamos ter duas crianças. Uma criança anormal e uma criança autista, com síndrome de Down. Essa criança normal, considerada normal, ela vai ter que se esforçar para se adequar para falar com a criança autista. Claro. E isso vai formar um grande líder. Por quê? Porque o grande líder consegue se adaptar em todos os ambientes. Exato. E vai estar ajudando Vai estar ajudando. essa pessoa que precisa também dessa inclusão. Você entendeu? Então, assim, vai ser um ganha-ganha. Ambos vão ganhar. Todos. Aqui Todos. Vai demandar uma coisa que ninguém tem hoje. Atitude. Atitude, perseverança, Exatamente. paciência, resiliência. Disciplina.
disciplina, Ó, que ninguém hoje tem empatia, isso. né? Olha Ninguém quanta hoje tem coisa que vem de uma atitude dessa. Né? Então, eu sou muito, muito mesmo de acordo com isso. Eu trabalhei muito duro para que isso acontecesse, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu deito minha cabeça no travesseiro feliz, porque eu fiz a minha parte. Pelo menos eu até onde eu pude, eu fui. Sabe? Para ajudar. Aham. Posso ler o relatório? Claro, pode sim. Eu vou omitir a palavra do O nome da tempo é criança. seu. O Tá tempo é bom? seu. Vou até aqui. Rapidinho, eu vou ler para vocês aqui o meu relatório que eu fiz para este aluno na época, tá? Meu pequeno aluno chegou diferente. Quando eu falar aluno é porque eu não vou dizer o nome, tá? Chegou como um pássaro querendo voar. Aluno, como eu dizia, é passarinho tímido. Olha tudo desconfiado e fica mudo. Não pia, não chama, não chia. Não se sentava, não brincava, não falava, não sorria. Só olhava. Olhava para ver se eu olhava. Olhava para ver se tudo é bom e se vale a pena. Eu mandava um sorriso e ele só olhava. Eu mandava um beijinho estalado, ele só olhava. Eu convidava ele para brincar, ele só olhava. Eu convidava para sentar, ele só olhava. Convidava para dançar e ele só olhava. Não cansei de dizer: olha, meu pequeno pássaro, você tem asas, voa. E ele só sonhava em voar. Mas hoje ele chegou diferente, mudado. Não disse uma palavra, como sempre. Mas seu olhar falou comigo. Queria sorrir, mas os seus olhos sorriram. Ele queria sorrir, mas os olhos sorriram primeiro. Desculpa, eu li errado aqui. Sem problemas. Estava mais confiante e decidido. Ele me disse, olhando, que ele iria voar. Brincou muito no parque aquele dia. Na areia, na sala, ele participou, mas não disse uma palavra. Sorriu muito e só me olhava para saber se eu olhava. E como ele me dissesse: professora, fique bem aí, me olhando, me cuidando. Quantas vezes eu disse baixinho: voa, voa. Eu sabia que esse dia ia chegar. E ele voou mesmo. Estou tão feliz que este é um voo muito importante para ele, porque precede muitos outros voos. Estou feliz por ter participado desse voo. Eu olhei e ouvi. Nossa, Sandra. Lindo, né? Demais. E isso não aconteceu de uma hora para outra, não. Foi o ano todo. E essa minha visão foi no final do ano. Que esse menino estava participando das coisas. Do jeito dele, mas ele estava participando. Então é um trabalho muito grande que a gente, como profissional, faz em cima. E como que você deixa uma criança dessa de lado? Não tem como. Sabe quantas crianças eu tinha nesse ano? Quantos? 37. Nossa. É aquela passagem, né? Você deixa 99 e vai buscar uma. Eu não fiz isso o dia todo, o tempo todo, 24 horas. Mas eu fui buscar. Sim. Tem que buscar. O primeiro passo você deu. Tem que buscar. Hoje eu não sei mais como está esse menino. Nunca mais eu ouvi. Eu acho que se eu encontrar na rua, eu não reconheço. Porque deve estar um homem já. Pelo ano que isso aconteceu, ele deve estar um homem. Mas eu penso que alguma coisa mudou. Sim, Entendeu? certeza. Alguma coisa mudou na vida dele. E na minha mudou. Porque eu aprendi a ter paciência para olhar as coisas acontecendo. Sabe? O professor não pode ser assim. O professor ele tem que ter paciência para ver a coisa acontecer. Se não é nesse método, vai do outro. Se não é do outro, vai daquele outro. Entendeu? Tem Sim. que ir desse jeito. Né? De fato. Muito bom me sentir, de fato, tocado aqui com essa quarta, com esse relatório. E elogio sua coragem. Elogio seu carisma, elogio sua perseverança, sua paciência, sua disciplina.
em fazer isso, porque hoje a maioria dos profissionais da educação não fazem isso. Precisa fazer. E precisa fazer. Não pode parar. Sabe? Então não pode ficar engessado, não pode ficar parado. A gente só tem que andar com Eu passos vou bem utilizar o largos. seu copo aqui, com licença. Sim. O que eles fazem é o seguinte. Eles pegam aqui, nós temos duas pessoas. A pessoa que é anormal e essa aqui é uma pessoa que tem uma necessidade especial. Hoje na sociedade eles pegam essa pessoa e arrastam a pessoa assim, ó. E deixam a pessoa lá de canto. Deixa aquela pessoa de canto. Ó, aquele ali é o lugar dele. É o lugar dele, ele senta ali. Ele faz as atividades dele. Daí na hora do intervalo, a mesma coisa. Enquanto tá todo mundo daqui, ele tá ali. Ninguém vem falar com ele, ninguém vai brincar com ele. Ninguém vai ter nenhuma interação com ele. Porque ele é o diferente. E pra mostrar como que isso é ruim, não só pra pessoa que tem a necessidade especial, mas também pra pessoa que não fez atitude nenhuma. Porque no mundo dos negócios, pra vida adulta, pra vida profissional, a pessoa que não toma atitude vai ser uma pessoa, um adulto sem atitude. Ele não vai tomar atitude nenhuma. Ele vai ficar no canto, quieto, só esperando acontecer. Ele vai ficar em cima do muro. Só esperando acontecer o que acontecer. Se for bom ou ruim, ele vai ir. E vou dizer pra você, não é feliz. Não. Não é feliz. Você entende? Porque quando você é feliz, você também é grato, você é humilde, você é paciente, você perdoa. Você Você entendeu? vê o seu erro. Exato. E isso cabe à humildade. Você Exatamente. entendeu? Uhum. Então, quando uma pessoa decide ser um profissional da educação, ligando diretamente com pessoas, ela tem que saber aonde ela está pisando. Não dá para ser qualquer pessoa. Não dá para ser qualquer um. Você tem que estudar. Você tem que ter amor. Você tem que agir com afeto. O meu TCC da faculdade de pedagogia foi Afeto, o fio condutor da educação infantil. Esse é o tema dele. Uhum. E eu debrucei em cima disso. E eu lembro que o professor falava assim para mim, mas você vai conseguir bastante coisa sobre isso para você fazer um TCC? Eu falei, vou. E achei. Pesquisei muito e achei. Muitas pessoas, escritores, educadores falando sobre o vínculo afetivo com a educação e diretamente ligado com a aprendizagem que forma o ser humano. Você entendeu? Então, é muito, muito além, é muito além. Se a pessoa ficar achando que vai ser professor só ali na parte rasa, ele vai ser raso mesmo. Vai ser raso. Se ele buscar qualquer conteúdo, ele vai ser. Ele vai ser raso. Ele vai ser raso. Você entendeu? Sim. Nossa. Muito bacana. Que história. Que história. E vamos lá. Agora, indo a mais uma pergunta relacionada ao emocional. Do que você tem saudade de quando você era professora, Sandra? Olha, muita saudade. Eu tenho, assim, das boas amigas que eu fiz na educação infantil. Tá? Eu tive professoras amigas que são amigas minhas até hoje. A gente não perde contato, a gente está sempre conversando. São pessoas maravilhosas. Eu tenho saudade desse relacionamento com elas. São porque pessoas era boas muito que legal. estão contribuindo em o mesmo propósito. Exato. E a gente tinha, assim, uma afinidade, uma ligação muito grande, porque a gente fazia grandes projetos juntas. Sabe? Os projetos que envolviam, às vezes, até 3, 4, 5 salas ao mesmo tempo. E a gente se ia de cabeça naquilo. E essa parceria era muito legal. Eu tinha muita saudade. Eu tenho muita saudade mesmo de estar perto delas. Você valorizava as pessoas que realmente estavam ali contribuindo com o seu propósito e com o propósito de todas ali. É muito gostoso. É uma coisa, assim, uma troca muito grande, sabe? Porque o professor, quando ele é, assim, bem apaixonado mesmo, ele se junta com outros apaixonados e a coisa faz acontecer. Ele faz a coisa acontecer. Exato. Até converso com meu marido de vez em quando, falo, nossa, pra mim não tinha tempo ruim. Não tem material, não tem, eu tinha que trabalhar. Então eu dava um jeito. Eu pegava aqui, pegava lá, ia lá, falei, gente, Desculpa. né? Não tinha. E quanto mais cabeça pensando junto, mais legal ficava. Sim. Então, essa saudade que eu tenho.
Não sei se Sabe? você conhece o autor Napoleon Hill. Sim, E ele escreveu, né, o manuscrito original, as leis do sucesso, Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. isso. É. Tem alguns que eu conheço Sim, dele. os livros dele são fantásticos. Eu estou lendo agora o manuscrito original, que é o compilado de todos os livros dele. Então, desde quando ele entrevistou o Andrew Carnegie, o Dale Carnegie, o Henry Ford, ele entrevistou eles, as pessoas mais prósperas e com o maior sucesso da história na E época, todos né? eles têm uma história muito parecida, né? Sim, e ele compilou tudo ali naquele livro. E ele fala exclusivamente disso. E todos eles conseguiram esse sucesso, conseguiram ter essa prosperidade, porque eles tiveram uma coisa chamada Mastermind. Sabe o que é Mastermind? Já ouvi falar, explica pra mim. Mastermind seria o seguinte: é quando uma e demais mentes estão em união em um único propósito. Então, Então elas focam, a gente coloca 5 mentes, 5 cabeças aqui. Todas elas estão com foco em um só propósito. que daí você imagina o que que dá. Nossa. Você faz uma revolução, você E consegue. faz ainda mais. Exato. Você Faz consegue ainda fazer mais as do que coisas funcionar. Agora você entregou. imagine uma escola que tinha um projeto grande para ser elaborado. Se todo mundo fica engajado, aquele projeto com certeza dá certo. Nossa. E transborda, sai de fora da escola, Sai fora da escola. vai para as casas, para as Vai pra famílias. cidade. Você entendeu? Então isso era muito legal. Então quando você via isso transformando o ambiente, os pais se mexendo, a sociedade transformando em volta, nossa, você fica... Aquilo era um êxtase. Você fala, poxa vida, que legal que é isso, muito legal. Então, isso eu tenho muita saudade. E por incrível que pareça, eu tenho saudade das crianças. Acredita? Das crianças. Algumas crianças ficaram muito na minha mente, muito, muito. Né? Não consigo lembrar de todas, porque eu fiz um cálculo. Em média, esses 29, que eu não calculei 30, eu coloquei 29, fui generosa, porque eu não cheguei nos 30, foram quase 30, faltou pouco. Mas 29 anos, vezes uma média de 32 crianças, isso na média, que eu já cheguei a ter classe com 38, 37, 30, Nossa. 32, 31. Então, a média de 32 crianças, eu fiz o cálculo. Quer ver? Pode pegar o cálculo. Deixa eu pegar aqui, tá aqui. E eu fiz o meu cálculo aqui. Passaram por mim 928 crianças. Nossa. E Que suas isso? famílias. E suas famílias. Porque a gente, quando está mesmo engajado, a gente trabalha também com família. Que isso. Porque o projeto que você faz com a criança não é um projeto para só a criança ou só... É um projeto que você transborda para a sociedade, leva para a família, uma mudança de atitude, tudo isso. Então, quando você se sente feliz porque o seu projeto deu certo, é isso. Que ele transbordou, ele foi para fora, né? Então, passaram por mim 928 crianças. Né? Isso porque eu não contei quando eu fui estagiária, porque lá eu não era dona da sala de aula. Tá? Então, para mim, eu fiquei assim abismada quando eu fiz esse cálculo. Falei, nossa, quanta criança. Quanta criança. Eu tô Quanta impressionado criança. até E sempre agora. criança. E sempre criança. Só trabalhei com criança pequena. Maiores que eu trabalhei foi com 7 anos. Nossa. Só criança. E eu sinto saudade deles. Tenho saudade. Interessante. Você vai fazer a próxima pergunta do que eu não tenho saudade? Pode ser. Pode ser? Porque você não tem saudade das Porque crianças eu não atentadas? tenho saudade. Eu não tenho saudade do barulho. Já imaginava. Que o já. barulho, gente do céu. Primeiro dia que depois da aposentada que eu tudo que eu queria eu falava, o pessoal falava pra mim, Sandra, o que você vai querer, o que você quer mais fazer quando você se aposentar? Eu falei, eu quero levantar de manhã, sem o despertador me tocando na orelha, quero acordar a hora que eu quiser. Eu quero dormir até acordar. Aham. Você entendeu aquela frase? Dormir até acordar? Eu quero dormir até acordar. Eu quero tomar um bom de um lanche da manhã no silêncio. Era tudo que eu queria. O barulho, ele é muito perturbador. Vai chegando uma hora na vida da gente profissional que a gente não aguenta. É muito barulho. Muito barulho. Isso afeta o seu cérebro, afeta como você vai agir o resto do dia. E eu não sei porque, como eu não sou surda, eu escuto bem. E eu aprendi a falar baixo também, porque eu tive problema nas pregas vocais com o tempo. Eu precisei passar por um tratamento com fono e aprender a falar baixo. E, obviamente, quando o professor fala baixo, a sala também é baixa. Aham.
Entende? Sim. Não é uma regra, mas normalmente acontece. Então, às vezes, tinha uma sala mais silenciosa quando eu comecei a falar mais baixo também. Então, foi ótimo. Aprendi muita coisa. Então, o que eu não tenho saudade de jeito nenhum é a rotina de levantar muito cedo, aquele horário corrido de entrar no carro e sair correndo, então sair correndo a pé, sair correndo do que fosse, de ônibus, que já fui trabalhar também. Mas aquela correria, sabe? Aquela coisa correndo, depois sai da escola, pega filho na escola, vem para casa, faz almoço. Aquela coisa, depois ter que ficar preparando a aula para o dia seguinte, sabe? Aquela coisa, isso me incomodava. Mas fazia parte, eu assumi, eu falava, não, né? Eu tenho uma família, tenho que cuidar da minha família, né? Então, tudo isso assim, mas o fato de estar um pouco mais lento já me agrada muito. E a ausência do barulho. Isso me agrada bastante. Aproveitando as coisas, se você não tem saudade, tinha alguma criança lá que... Era aquela criança que bagunçava demais? Ai, sempre tem. Todo ano tem. Sempre tem. Todo ano tem. Mas tinha aquela lá que fazia Sim. tudo. Tinha aquela. Tinha. Como que ela era? Ai, de enlouquecer. Era de enlouquecer. Eu trabalhava numa creche, só que lá nessa creche eu trabalhei bem pouquinho. E vou contar pra você. Esse menino, ele era um menino muito difícil. Extremamente arteiro. Sabe? E tudo ele fazia pra chamar atenção. E ele batia muito nas crianças. Sabe? Batia muito. Então, ele era grande, ele era forte, ele batia nas crianças, as crianças choravam, então sempre aquela loucura. E eu tinha um auxiliar, que eu não vou dizer o nome dele aqui. Vou falar um nome fictício aqui, Nicolas, tá? E o Nicolas, por exemplo, era meu auxiliar, trabalhava comigo. E ele era muito legal, um rapaz muito legal, muito pronto, ele estava sempre ali ajudando. E eu falei para ele um dia, por favor, fica perto dele. Não deixa ele bater nas crianças, por favor, só peço isso para você. Deixa todos os outros comigo. Esse, você fica pertinho hoje, por favor, para ver se a gente consegue com que ele não bata em ninguém hoje. Combinado? Qual é combinado? E ele ficou perto. E, coitado do Nicolas, que dó. Ele fazia tudo, as crianças ficavam andando em volta dele, pediu para jogar bola com ele, aquelas coisas. E um pouquinho de distração que ele teve, o menino bateu. E eu fui chamar a atenção do menino. Só que eu não falei o nome do menino. Eu chamei o nome do Nicolas. Bem alto. Nicolas, pare! O meu auxiliar Nicolas deu um pulo. Sandra, professora, o que eu fiz? Não era para você. Eu estava falando com o menino e eu acabei falando o nome seu. Você tem desculpa? Desculpa, Sandra, que susto que você me deu, porque eu nunca ouvi você gritando, tá gritando comigo. Ai, que coisa terrível, eu fiquei tão chateada. Eu falei, Nicolas, você me desculpa. Me perdoe, porque nunca mais eu faço isso. De tão tensa que eu tava aquele dia, de tanto aquele menino batia nas crianças, sabe? E foi difícil, foi o ano inteiro assim. O ano inteiro, aquela criança bateu, aquela criança. Daí você começa a estudar, você vai pesquisando, você vê que ele tinha muitos problemas. Muitos problemas dentro de casa. Você vai descobrindo, né? Tinha algumas coisas que não encaixavam muito bem. Enfim, não vamos nem citar, continuar dizendo sobre esse assunto, mas sempre tem. Sempre tem o que... Nossa, deixa a gente meio atordoada. Indo pra essa esfera aqui um pouquinho mais divertida... Quais foram suas experiências divertidas no período escolar? Nossa. Teve algum momento muito engraçado com você, com professora? Teve. Tinha um aluno que tinha rinite. E além da rinite, ele tinha muita sinusite. E a mãe fazia tratamento. Que nem eu. Então, tadinho, né? E ele era pequenininho. E a mãe falava sempre para mim, professora, se ele está muito atacado hoje, da rinite, da sinusite, não sei o que, tenha paciência, ele está medicado, já levei no médico, blá, 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 aquela coisa toda. E ele ficava na escola. Só que de tanto que ele já estava cansado, acho que de ficar limpando o nariz, ele fazia assim, na blusa. Nossa. A blusa dele vinha até aqui em cima, de sujeira de nariz. Nossa. Era em plástico. Era suja assim inteirinho. E... toda hora eu falava, não limpe meu nariz na blusa, tá o papel aqui. Eu andava com o rolo de papel higiênico pendurado no meu pescoço, para dar pedacinhos para ele. Ao ponto que eu cheguei, para tentar manter o menino limpo. E ele, toda hora ele esquecia aí no braço. Um dia ele estava no parque. Que isso? Um dia ele estava no parque e eu, dando atenção para uma outra criança,
Ele tirou a blusa e deu para eu segurar para ele. Não. Ele deu para eu segurar a blusa dele para ele. E eu não vi que era a blusa dele. Eu peguei assim, conversando com outra criança, eu peguei a blusa que eu seguro e continuei falando com a criança ali. Uhum. Não pense que dá para dar atenção para todo mundo. É Sim. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, Correto. você tem que ter olho aqui, 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 aqui. Aquele dia eu não vi a blusa. Quem que me deu a blusa? Eu vi que era uma blusa, eu peguei a blusa para segurar. E conversando com a criança aqui, eu peguei a manga da blusa. Sabe quando você vai desvirar a blusa, tirar do avesso? Sei. Eu enfiei o braço. Ah, não. Ah, não. Não. Quando eu voltei, Eu me recuso a imaginar essa cena. meu braço tava aqui, a socaca de nariz. Nossa. Até aqui em cima. Começou a me dar uma reviravolta, uma ânsia. Falei, gente, eu vou vomitar aqui. Não. Saí correndo ali, do lado tinha um bebedouro, assim, fui lavar o braço lá, e aquela vontade de vomitar. Eu falei, gente, tô passando mal. Comecei a suar gelado, eu falei, ai, era a blusa dele. Nossa. Não consigo nem imaginar essa Hoje cena. eu dou risada, mas foi um perereco aquele dia. Foi difícil. Desespero. Outro fato muito engraçado, eu estava num supermercado aqui perto da minha casa. Como que a gente vai trabalhar com criança pequena na creche? Você vai de tênis, Correto. né? Legging, porque todo mundo sabe, todo mundo tira saco, o professor só usa legging, com certeza, porque tem que ser uma roupa de ginástica, porque aquilo lá é uma academia, certo? Uma legging, tênis, um camisão bem comprido, porque você não pode ficar sentando com camisa curtinha, não, porque fica levantando, você fica totalmente, né, ali, não fica à vontade. Então, eu punha camisão, compridão mesmo, assim, o tênis, a minha leg e ia trabalhar. Esse era o meu uniforme. Trocava camiseta, trocava minhas legs, tinha outro tênis, tudo mais. Era o meu uniforme. Um dia, eu fui na igreja, num sábado à noite. Teve um serão, alguma coisa, e eu tava de saia, sapato, né? E depois que terminou a reunião, eu passei no supermercado para comprar as coisas para o domingo, porque a gente não faz compra no domingo, né? A minha religião, nós somos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e a gente não faz compras em domingo, porque nós guardamos domingo, é um dia sagrado para nós. Sim. E aquele dia, eu fui no supermercado no sábado comprar o que eu ia fazer no domingo para almoço. Correto? Correto. Cheguei lá, dei de cara com uma criança, aluninha minha, Ixi. no carrinho, com a mãe ali, uma criança de 4 anos. Oi, tia, não sei o quê, não sei o quê. E eu, oi, que legal. Fui lá, dei um abraço na criança, ela olhou pra mãe. Olha, mãe, que legal, ela tá de roupa. Falei, ai, menina do céu, fala isso direito, eu trabalho de roupa todo dia. Ela quis dizer que eu tava com roupa diferente. Tá pensando que eu tô pelada trabalhando, menina do céu? Que terror. Olha, mãe, ela tá de roupa. Eu falei, menina do céu, fala esse negócio de tamanho, que rolou de rir, né? O pai tava junto, rolou de rir. Eu falei, que doideira essa menina falando. Ela tá de roupa, porque tá roupa diferente, é isso que ela quis dizer. Imagina, dizer isso aí, tá de roupa, na frente de todo mundo, e falou alto. Eu falei, ai, que vergonha. O que pensou aquele povo que tá do lado de mim ali? Eu falei, ai, só que essa menina me viu pelada, que horror. Ai, que vergonha, fiquei roxa aquele dia, mas foi muito engraçado. Depois eu fiquei um tempão rindo, vindo no carro, dirigindo. Eu falei, não acredito que eu passei por isso. Tinha que ser comigo. Tinha que ser. Outra que eu tô lembrando aqui, uma menininha dava na creche também, a gente, frutinhas. Como é que tá o tempo lá? Tá dando nosso tempo já? Já? Já tá dando nosso tempo. Nossa, Vou contar a última. Bate-papo foi tão rápido aqui, tá tão bom. Vou contar a última. Pode ficar à vontade. Vou contar a última aqui. Uma menininha Tá tão bom. não gostava de banana. Gostava de banana, mas ela não comia banana. Ela pegava a banana e apertava assim, ó. Na mão, assim. Nossa. O nome dela era Ana. E eu passava por ela, ela pedia banana. Então a gente dava com a intenção de ver se ela ia comer. Né? Pequenininha, na creche lá, né? Tinha 3 anos. E a gente incentivava a comer a banana. Mas ela não põe a banana na boca, ela apertava assim, ó. E um dia, meus auxiliares já estavam cansados daquilo já, né? Ai, não dê mais banana pra ela. Eu falei, não, vamos dar e eu vou ficar de olho nela. Vou ficar de olho nela hoje e vamos dar todo dia. Uma hora vai morder, vai comer, né? Dei pra ela. E eu passava por ela e falava, Ana, come a banana, por favor. E ela lá, olhando a banana, brincando com a banana. Eu passava de novo, Ana, come a banana. Passava.
E as crianças fervendo. Hora de almoço numa creche Nossa. é um pandareco. É criança aquilo. brincando com a comida. O tempo todo. Aquele que bate no prato. Arrozê! Quero mais arrozê! Arrozê! Ele falava assim, o outro aluno. E essa, ela com a banana brincando. E eu passei. O pessoal, Sandra não vai comer. Tire dela a banana. Eu falei, não, vamos lá. Ana, come a banana. Quando ela começou a apertar a banana na mão, eu falei, banana, come, Ana! Todo mundo, o que você falou aí? Daí foi aquela gritaria, eu falei, todo mundo tirando sarro de mim. Eu falei, ai, desculpa, gente, eu tô meio alucinada, imagina. Alterada. Banana come a Ana, como assim? Banana ganhou vida. Que louco! E daí virou aquele festival. Daí ficaram mais de uma semana. Né? Tem banana hoje aí, não dá pra Ana não, senão a banana vai comer a Ana. Ai, gente do céu. É difícil, viu, ser professor, viu? Vixe. Dá pra deixar louco. Imagino. Dá pra deixar doido. Imagino. Mas os alunos são, assim, inesquecíveis, sabe? Os fatos engraçados, os cartõezinhos que a gente recebia bastante, muito beijinho, muito abraço, muita florzinha, sabe? Não precisava de muito. Não precisava de muito, não. Nossa, que legal. É realmente esse carinho hoje que as crianças têm pelos professores, mesmo num mundo que é uma situação totalmente precária, em que adolescentes, jovens, infelizmente, né, matam professores que são ali a vida toda para ensinar. Exato. Eles pegam uma arma e atiram. E por outro lado, nós temos crianças que eu vejo na minha escola tem o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Eu estou no 2. Daí, durante o intervalo, que é separado, o ensino fundamental 1, quando eu vou no banheiro, sempre vejo as crianças ali pegando flores, coisas para dar para as professoras, as meninas ali no canto fazendo cartãozinho. E é muito legal isso, que isso daí vem no lar, né? Sim. Valorizar o professor. E não precisa de muito. Ter carinho, não, é claro que Sabe, não não é precisa de presente, não é essas coisas, é a atenção que a família dá. muito. O bom dia, o respeito, o boa tarde, o boa exato. noite, o tudo bem com você, está tudo certo, já muda o dia de uma pessoa, Exato. Sandra. Já Eu tive muda. aluna que chegou pra mim e falou, professora, você tá tão triste hoje, tá tudo bem, sabe? Olha, E uma criança que tinha 6 anos, sabe? Então você fala, poxa vida, a criança percebeu, teve aquele feeling, né? Uhum. Troca ali, foi muito legal. Então, não precisa de muito, sabe? precisa de muito. Respeito. Precisa de muito. Respeito. Respeito é a chave de tudo. Sim. Realmente chave de tudo. E agora caminhando para o momento final aqui do podcast. Está muito legal esse bate-papo aqui, está muito bom. Vamos para as nossas últimas perguntas. Qual o recado que você daria para quem está começando como professor neste momento? Ah, meu recado é bem claro, simples e curto. Continua se você realmente ama o que vai fazer. Não é tão bem remunerado, não é tão bem valorizado, só que tem uma coisa. Muito esforço. Muito esforço, mas tem uma coisa. A valorização vem. Ela vem. Com certeza. Ela vem. Sabe por quê? Teve uma época que eu estava tão cansada que a gente mandou fazer isso na escola. Olha, Consegue pegar aí? conseguiu. Super professora. Nossa. Chegar num ponto desse, se tem que usar uma camisa dessa, foi praticamente um acorda, gente. Acorda. Tem um profissional aqui pedindo socorro. Você entendeu? E foi muito legal, porque essa camisa, ela deu realmente um impacto. Porque Com os certeza. pais, os que valorizavam mais ainda. Nossa. Teve pai que até, pai e mãe aplaudiu. Porque isso aqui, Imagino. nós fomos numa festa de formatura das Faria crianças. mesmo. E quando nós chegamos, as crianças todas estavam com uma camiseta dessa. Se era uma menininha, era a Mulher Maravilha. Se era o menino, era o Super-Homem, que estava aqui. E estava o nome da criança aqui em cima. Uhum. Tá? E nós, professoras, estávamos com essa camisa. Super professora. E os pais aplaudiram a gente. Tá? Isso numa festa de formatura. Então, a gente faz um protesto meio silencioso. Uhum. Né? Mas amoroso ao mesmo tempo, porque eu não joguei nada na cara de ninguém. Eu só vesti uma camisa. Que eu considero assim, quando você ama o que você faz, você veste a camisa. Nossa. Né? Com certeza. Então, e essa camisa foi vestida mesmo. Eu vesti essa camisa, ainda trabalhei 2 anos com ela depois.
Até eu me aposentar, eu estava usando essa camisa ainda, porque eu acho que ela é muito importante. A gente tem que se valorizar, tem que pedir o respeito e tem que dar o respeito. Não adianta você exigir uma coisa que você não faz. Se você Exatamente. faz, você pode, com jeito, mostrar o que você faz e falar, olha, tô aqui. Tô do seu Eu lado. assimilo essa frase aí, não é bem uma parábola, né? Mas uma experiência, mas você planta o que você colhe. Exato. Então, se você quer colher, você precisa plantar, Exato. né? Então o que você vai plantar hoje, você vai colher E não é lá só no jogar a futuro. semente, é você regar todo dia, Sim. cuidar, Todo né? Não dia. deixar a Vai daninha chegar demandar perto. paciência, disciplina, Exato. esforço, Tudo dedicação. isso é um trabalho. Vai... Tudo é um trabalho. Tudo. Tudo é um trabalho. trabalho. Tá? Então, o meu conselho é, se você ama o que você faz, segue. É muito recompensador. Agora, se você não gosta, acha que não vai dar conta, vai trabalhar na área da educação, mas pega a parte administrativa, que é um pouquinho melhor. Né? Você continua na área da educação que você ama, mas você fica no administrativo. Você vai lidar com pessoas de uma outra forma. Mas se você não tem paciência com crianças, com alunos, com adultos, com jovens, né? Você não tem esse perfil. Não adianta, você precisa ter. Amor, precisa ter. e tem que ter esse perfil, faz parte. Precisa ter. Muito bacana. E vamos para a nossa última notícia. Última notícia. Tô no telejornal já. Não, é que isso aqui tá muito legal. Eu vou digo uma notícia com o jornal, porque isso aqui tá muito legal. Legal. Tá um bate-papo muito bom. O assunto está fluindo e tá tudo dando muito certo, sabe? É, legal. Também tô gostando, muito legal. Sim. Então as suas experiências, mais as minhas experiências. Então aqui é uma professora e um aluno. E vocês, E espectadores... aqui um professor e um aluno também, porque a gente tem a Exatamente. troca, né? A gente falou sobre a troca, Exatamente. né? E também tem a troca. Então tem isso. Então, vamos para a nossa última pergunta da noite. Nossa última pergunta. Sandra, você indicaria a profissão para alguém? Sim. Sem titubear. Ela é maravilhosa. Dá para se realizar perfeitamente nela. Dá para ser muito feliz nela. Sabe? Já aviso, não ganha muito. O salário é pequeno. Infelizmente, o nosso país vem de anos já dessa falta de sei lá como é que dizer, de olhar, né, o profissional, reconhecimento. exatamente, reconhecimento, olhar o profissional como ele realmente merece, né? Mas ele é uma profissão maravilhosa. Ele é muito bom, é muito recompensador e você fica para sempre na sua mente com muitas coisas boas. Muito bom. Recomendo sim. Nossa, muito bom. Sandra, agradeço demais a sua participação hoje, o seu prestígio aqui no YesCast, o E eu que Jovem agradeço Podcast. a oportunidade de estar aqui. Gostei muito desse podcast, é um dos podcasts que vai ficar aqui no meu coração. E, novamente lembrando, nada disso seria possível sem a ATS Studio. Você está procurando um estúdio e tem equipamentos de linha, de ponta, e é um lugar fantástico para você produzir seus vídeos, suas músicas, ATS Studio. O profissional também, né? profissional Super também. competente, Nossa. um profissional Nossa, nem preparado, falo. né? Uhum. E, aliás, ele que está cuidando aqui por É trás de tudo, é né? mesmo. Tem toda uma preparação. Então agradecemos E esse pelo lugar aqui é fantástico, viu? pelo Admir. Muito bonito. Muito bom, aconchegante. Edmir, né? Edmir. Isso. Mesmo. Agradecemos ao Edmir por tudo isso aqui, pela ATS Studio. Então vem com a gente aqui. Estúdio de verdade é com a ATS Studio. Muitíssimo obrigado, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Tchau, tchau. E sucesso e prosperidade a todos aqui. Tchau, um beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau. Primeiramente, pega um papel pra mim que meu nariz está estourando, por favor. Coitado.